Atenção! Este programa pode conter linguagem imprópria e temas sensíveis para menores de 18 anos. Ouça com responsabilidade. Oi, eu sou o Bruno. Oi, eu sou a Jessie e hoje Nós voltamos a Derry. Olá, otários! Tudo bem com vocês? A gente espera que sim, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Back to Derry, o nosso 9º episódio aqui no Spotify e no YouTube. Olha só, que maravilha! Antes da gente começar, eu já vou abrir esse episódio pedindo desculpa. Ai, gente, eu não sei o que aconteceu, sinceramente, tá? No capítulo anterior, no episódio anterior, tivemos um probleminha com o episódio e entre 15 e 16 segundos do capítulo sumiram. fez assim, ó, puf. Ficou mudo e eu não sei o que aconteceu! Não sabemos. Eu tava editando, editei normalmente, olhei lá, acho que foi na hora de renderizar, talvez, eu não sei o que aconteceu, que um pedacinho sumiu. Não era nada de tão relevante assim pra aquele momento, mas a gente pede desculpa pelo silêncio. Não foi o celular de vocês que deu tilt, gente, foi a gente mesmo. Foi culpa nossa. Mas, né, estamos ainda aprendendo, estamos chegando no 9º episódio e é normal. E qualquer coisa, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um recorte daquele trecho e postar no Instagram. Uhum. Como um recortezinho, só pra que vocês fiquem cientes do que a gente tava falando naquele momento, tá bom? Eu vou tentar fazer isso e mandar pra vocês. Então é isso, desculpa, como a Jessie disse, a gente tá aprendendo, a gente tá desenvolvendo, aprimorando, aprendendo aos poucos, então pode ser que de vez em quando aconteça um rolê Já desse. melhoramos muito. Eu também acho, gato, a gente tá no ótimo caminho, tá? Dito isso, olá, amiga, tudo bem contigo? Oi, Como você tudo. está? Gente, pra quem não sabe, esse mês é o mês do aniversário da Jessie, tá? Como você tá se sentindo, amiga, mais velha? Continua a mesma coisa. Um pouquinho mais de responsabilidade. Eu acho que não muda muita coisa, né? A partir do momento que você faz 30... Eu vou parar de contar. Gata, a partir do momento que você bate nos 30 pra cima... Você para de contar. Não, você já não liga mais, já fala, ai, tá bom, festa, aniversário, tá bom, Mas eu gosto muito de comemorar o meu aniversário. E eu amo as comemorações, gente. As festas na casa da Jessie são sempre muito divertidas. Inclusive, São babadeiras. deixar um beijão aqui pra Mamis, tá? Pra mãe da Jessie, que é maravilhosa. E ela sempre faz os bolinhos de carne, que são os melhores do mundo. Eu amo os bolinhos de carne dela e ela sabe o quanto eu sou fã. Então, é isso. O que mais aconteceu ao longo dessas semanas? A gente teve alguns lançamentos no cinema, inclusive... Hoje que a gente tá gravando esse episódio, tá rolando a estreia de A Odisseia. Quero muito. Menina, a gente tem que ir no cinema assistir, né? Uhum. Que tem um elenco pesadíssimo. A gente tem Tom Holland, a gente tem a Zendaya, a gente tem Matt Damon, a gente tem Robert Pattinson. Tipo, uma galera. Anne Hathaway. Uma galera no elenco. Chocado. Então, assim, maravilhoso. Então assistam A Odisseia, porque é um clássico. E também, obviamente, né, um clássico literário. Querida, a gente tem que trazer essa referência. Então, assistam, vão ao cinema, gente. Por mais que as pessoas hoje em dia não saibam se comportar no cinema e isso seja extremamente irritante. É totalmente problemático. Vamos começar a ter uma etiqueta de cinema aí? Porque tá tenso. Eu não quero soar elitista, mas já sendo elitista... Se você quer assistir um filme e não ter dor de cabeça, você vai ter que procurar um cinema, num shopping mais padrão, com uma sessão legendada. Porque... Procurem shoppings fora da sua cidade, talvez seja mais fácil. E não procurem cinemas de rede. Procurem cinemas mais escondidinhos. Talvez cinemas de rua, né? E então, cinemas de rua. Cinema Paulista, esses cinemas de ruas, assim, acho que é mais fácil de você assistir um filme, o Belas Artes, aqui em São Paulo. Amo aquele lugar. Pra você não ter tanta dor de cabeça. Porque, nossa senhora, tá muito difícil, gente. Tudo bem você querer comer um salgadinho no cinema, comer um negocinho. Agora o povo leva, tipo, parece a Brenda de Todo Mundo em Pânico. Comendo um frango com farofa, inferno. Pior não é isso. O pior é o comportamento mesmo. Da pessoa pegar o celular, ligar ali com a luz gritando na sua cara. Começar a mandar áudio.
Aham, mandando mensagem, a luz berrando e você tipo, pensando, meu Deus do céu, eu quero só vir assistir o filme. Eu só quero assistir o filme em paz. É ter a experiência do cinema. É tão gostoso a experiência do cinema. Você entrar numa sala que é totalmente escura, com uma tela totalmente grande, com um som que vai ser apropriado para aquele momento. É tão gostoso aproveitar aquele momento. Cinema já tá caro. Pelo amor de Deus. Tanto depende também, amiga. Tem cinema que é barato. Não, depende do cinema que você for. Tem cinema e a gente paga meia, porque eu sou professora. A gente tem o benefício, a gente sabe? tem o benefício, é. Mas é isso, gente. Vamos respeitar, pelo amor de Deus. Que saudade dos lanterninhas que ia lá e colocava a lanterna na cara da pessoa. Você falava assim, ô desgraçado, desliga essa merda de celular. Hoje em dia não tem mais. Não tem mais. Deveria voltar. No teatro musical ainda tem, né? Tem. E mesmo assim, a galera ainda faz os proibidão, né? Convenhamos. Tivemos também o fim de Shrek musical. Acabou em São Paulo. Poxa vida, foi muito legal. Um elenco maravilhoso. Só que começou no Rio de Janeiro. Então, você que ouviu da gente, que é do Rio de Janeiro, começou a temporada nova de Wicked, no Rio. E a roupa tá babadíssima, você viu a nova roupa da Glinda? Eu achei o que? A roupa que ela tá cantando que dia? Eu achei ridículo. Nossa, ela de calça, nada a ver. Quando que a Glinda ia usar uma calça? Agora ela usa. Nossa, achei péssimo, amigo. Mas a gente não vai entrar nessa seara, porque senão a gente vai ficar 10 horas falando, esse episódio já vai ser enorme. Então, assim, gente, é isso. Wicked Rio de Janeiro, maravilhoso. E foi prolongado até dia 4 de outubro. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. Vejam, quem isso. estiver no Rio. Bom, vamos começar a falar deste capítulo, né? Antes da gente dar início, vamos trazer a nossa vinhetucha? Com certeza. Porque esse é o 6º capítulo do livro. 9 capítulos, 9 episódios de podcast. O capítulo 6 ainda. Ai, já vai ficar aqui uma eternidade. Mas já passamos aí das páginas 200. Menina. Se for parar pra pensar, esse capítulo acaba na página 280 e alguma coisa. Quase 300 páginas já. É bem introdutório tudo. Eu coloquei no meu Scooby. Ontem à noite eu terminei de ler. E aí eu coloquei no Scooby lá a página que a gente tinha terminado de ler. E deu 25% de leitura. É isso que eu ia comentar agora. Já tá dando 25% de leitura. Isso é ótimo. Então, temos aí um quarto. Um quarto. Eu ia falar um terço. A matemática é muito boa. Olha lá. Ela tem descalculia, deixa ela. Mas é um quarto. Um quarto do livro. É bom isso. Muito. Chegamos a um quarto do podcast. Muito bem. Então vamos lá. Vem com a nossa intro, gatinha. Solta a voz. Parte 2, junho de 1958. Capítulo 6. Um dos Desaparecidos. Uma história de verão de 1958. É isso aí. Gente, esse capítulo é gigantesco, né? O nome do capítulo é gigantesco. O anterior é tipo Bill Denbrough vence o diabo. Esse é tipo um desaparecimento de verão de 1958 na estrada de Kitty, número 59, à meia-noite. Meu Deus do céu, hein? Sai daqui. É pra intensificar que à meia-noite a gente vai te contar um segredo, né? Sim, à meia-noite te conta um segredo. Esse capítulo, ele teve só 35 páginas. Curto. Eu achei relativamente curto, mas muito cheio de informação, apesar de curto. Carregadíssimo e com uma vasta descrição de coisas que mais pra frente vamos descrever melhor pra vocês. Porque é bem tenso. Sim, e uma coisa que eu acho que é bem legal aqui em relação a esse capítulo é que a construção dele é diferente dos capítulos anteriores. Do capítulo 1 ao 5, a gente já teve uma variaçãozinha de estilo, mas nada igual a esse. Eu acho que esse trouxe um fresh air, assim, pro livro. O Stephen King faz isso muito bem, né? Ele conquistou ali o leitor de volta. Eu não sei qual que é o rolê dele. Ele consegue usar diferentes formas de escrita dentro de uma mesma obra. E isso é uma coisa que me assombra, porque quando eu tô escrevendo o meu livro, eu fico pensando, mas se eu for por esse caminho, eu vou sair muito do que é a narrativa em terceira pessoa, e não sei o que lá. Mas quando eu leio as obras do King, ele não tem medo de fazer isso. É basicamente para vocês conseguirem entender de uma forma mais visual. Quando a gente pega um desenho pra pintar, a gente não aprendeu que é tudo pro mesmo lado? Pra ficar bonitinho e uniforme. E se a gente ficar arriscando pro lado ou pro outro, pode ser que fique uma coisa muito bagunçada?
Pois ele consegue fazer essa coisa bagunçada funcionar. E fica estético, vira um Rembrandt. Exatamente. Entendeu? Se a gente tentar fazer, vai virar um Romero Brito. Quando ele faz, vira um Rembrandt. Ai, que triste. E eu não consigo entender, tipo, é uma loucura. É uma loucura. Porque você conseguiria pensar que seria viável você conseguir escrever dessa forma? Sem você achar que tá fazendo uma palhaçada? Não, assim, amiga, quando eu tô escrevendo, eu gosto de usar outras formas. Eu acho que é legal você variar, é legal você trazer outros formatos de escrita. Mas eu tenho medo pelo peso que a crítica sempre coloca na gente. Essa coisa de, tipo assim, não pode. Você não pode estar fazendo uma narrativa em primeira pessoa e de repente mudar pra terceira pessoa. Você não pode estar escrevendo de uma forma descritiva e de repente você começar a escrever num formato de notícia, ou no formato de carta. Entendeu? Tipo, um capítulo ser escrito de uma forma, o outro capítulo ser escrito de outro. A gente é pautado... Isso eu lembro da época da faculdade de letras. A professora de literatura falava, você tem que manter uma coerência narrativa. Só que o King não faz isso. Ele tipo, obviamente, o livro dele eu acho coerente, a história continua sendo coerente. Mas ele não tem medo. É porque o principal da história, ela segue. Mas ao redor dela vai se modificando. São várias versões de como contar uma mesma história. E isso ele consegue fazer muito bem, não tem o que reclamar. Sim, e eu acho muito bem feito, amiga. Eu acho. Mas, assim, nós como meros mortais, é um certo tipo de receio. O que o outro vai pensar daquilo que eu fiz. Exatamente, essa é a ideia. E o King, ele simplesmente pensou, foda-se todo mundo, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. E isso se apresenta muito bem nesse capítulo, porque a gente começa o capítulo justamente com um título, né? Não é um título, é como se fosse uma frase entre aspas, e aí essa frase entre aspas, ela dita o tom desse primeiro bloco. Sim. Que é o bloco das notícias. O bloco das notícias. A gente tem a frase que é a seguinte, diz assim: nem todos foram encontrados. Não, nem todos foram encontrados. E de tempos em tempos, suposições erradas foram feitas. E isso basicamente resume todo o coração desse capítulo. Que é a suposição, é a investigação, é as notícias dadas através do jornal lá e do que é dito pela mídia, e a realidade por até trás. Que ponto? Eu me questionei durante a leitura. A todo momento. Eu me questionei. Foi o capítulo que eu mais me questionei. A todo momento eu pensava e ficava assim, tá, mas como? Não tem o porquê. Não, e nem só isso, eu ficava pensando, foi ele mesmo? Ou será que foi a influência do Pennywise? Tipo, foi a pessoa, o humano, ou foi tipo um monstro que fez? Agora a gente chega numa parte que pensamos, até que ponto esse humano é mau porque ele é de natureza má, ou até que ponto esse ser humano ele é manipulado pelo mal da cidade. Aqui eu entrei muito nessa dúvida. Na minha visão, mostra o ser humano sendo mal pela maldade. Na hora que a gente vê a questão mesmo das agressões, eu não consigo perceber o Pennywise ali, manipulando ele. Só vejo uma pessoa que foi naturalmente ruim. Sim, a gente vai falar mais sobre isso ao longo das notícias que foram correndo. E aí, só pra sintetizar mais uma vez essa questão dessa frase solta que é dada na primeira linha do capítulo, eu achei que foram 2 linhas, mas que tem um peso, assim, peso gigantesco. E é uma frase que fica recorrendo conforme você vai lendo, você volta pra ela. Você continua ali, você vai avançando na leitura, mas é uma frase que sempre volta, tipo, suposições erradas foram feitas. E você consegue perceber qual foi o erro da suposição, qual foi a falha da investigação. Vamos começar então com as notícias? Então a gente tem aqui os blocos de notícias, gente, as manchetes que foram dadas pelo jornal, né, ali na época. Só que antes disso a gente vai ter que falar um pouco sobre o que são essas notícias. Então, a gente tem um personagem chamado Ed Corcoran, que é um menino de 10 anos de idade, e ele basicamente desapareceu. Sumiu. E então a gente quer entender o que aconteceu com esse menino. As manchetes vão desde o momento da denúncia de desaparecimento
até mais ou menos ali uns 9, quase 10 anos depois que aconteceu esse fato. Ao todo vão ser 11 manchetes e elas foram tiradas do jornal Derry News. Isso. Aí começa a narrativa no dia 21 de junho de 1958. E pra gente ter uma visão também em relação ao quando é esse acontecimento, quando a gente tem essas notícias, no dia 21 de junho de 58 é basicamente 2 dias depois do que a gente teve de acontecimento no capítulo anterior. Quando o Bill Denbrough pegou a bicicletinha lá do Barnes, foi até a farmácia buscar o remédio do Ed, eles se encontraram com o Ben, a briga com o Henry Bowers. Então, ou seja, 2 dias depois de todos aqueles acontecimentos, tá? Então tá tudo muito conectadinho. Aí a primeira notícia, do dia 21 de junho de 1958, diz o seguinte: garoto desaparecido desperta novos medos. Nesse ponto, a gente é introduzido ao Edward L. Corcoran, de 10 anos, que é registrado pelos pais como desaparecido após não voltar para casa depois do último dia letivo de aulas. E a gente lembra do Ben saindo da escola, fugindo do Henry Bowers, o Henry colocando um H lá, fazendo um H na barriga dele, toda aquela quebração de pau que teve no capítulo anterior. Né, no capítulo 4. Isso, no capítulo 4. Há suspeitas aí, né, de que ele tem um conflito com o padrasto dele, né? Nada é levado a fundo nesses momentos da notícia, então só sabemos o superficial. Uhum. Então, há ali um questionamento se pode ser questão dos assassinatos que já estavam acontecendo na região de Derry, né? Sim. O chefe de polícia Richard Burton, ele afirma que tem pistas sobre os casos, só que ele não confirma nada. Uhum. Ele dá aquela instigada, ó, sabemos. Quando vamos revelar? Não podemos dizer. E tem outra coisa que me deixa intrigado, é que os pais só foram reportar o desaparecimento do menino 2 dias depois. 2 dias depois. 48 horas. E a gente fica pensando, ok, geralmente a polícia fala, né, que quando alguém desaparece, eles falam, tem que aguardar 48 horas pra dar como desaparecido, porque muita gente que sai de casa pra poder, sei lá, pra causar, pra sair com a namorada, pra dar uma escapadinha, e aí você tem que esperar 48 horas. Mas aqui é um garoto de 10 anos. É, pelo amor de Deus, gente. A segunda notícia do caso acontece no dia seguinte já. Dia 22 de junho de 1958. Tribunal ordena exumação surpresa. Uhum. Aí a gente se questiona, mas que exumação é essa? É, de quem? Por quê, né? Então, né? É do Dorcel Corcoran, o irmão mais novo do menino Ed, que está desaparecido. Ele morreu em maio de 57. E aí o Dorcel Corcoran morreu após 3 dias internado devido a uma queda, e aí a queda a gente põe aspas aqui, tá? Que sofreu na escada lá no porão da casa. Na garagem. Sim, na garagem da casa. E foi registrada oficialmente como acidental. Acidental. Uhum. Uhum. E aí é interessante, né, isso aqui, porque eles resolvem exumar o corpo de forma surpresa do irmão mais novo, do menino que tá desaparecido. E essa notícia foi dada dia 22, que foi basicamente 4 dias depois do Ed desaparecer. Os policiais, nesse momento, eles foram bem ágeis. A gente não sabe o que aconteceu para eles terem essa iniciativa, mas foi, assim, um ponto de virada para essa história. Sim. O capítulo não mostra muito isso. Ele não mostra muito o ponto de vista da polícia em relação ao caso. Porque como está sendo dada uma notícia aqui no jornal, a gente tá tirando essas informações do jornal de Derry, não tem... acho até engraçado que tem vários momentos em que o Richard Burton ele é questionado e ele fala, não quero comentar sobre o assunto. O que aconteceu? Por que vocês estão exumando o corpo? Nada a comentar. Nada. Não a comentar. Então, assim, é o ponto de vista justamente da mídia, né, em relação ao caso. Já a terceira notícia vem no dia 24 de junho de 58, dizendo Mocklin preso por morte de espancamento. Então, o padrasto é preso logo em seguida. Então, ele foi preso pelo assassinato do Dorsey. O legista afirmou que o menino foi morto com um objeto não cortante, possivelmente um martelo.
E aí, o chefe da polícia, ele vai começar a achar que os casos podem estar conectados. Quando ele fala casos, já pensa no assassinato, que a gente já falou anteriormente nos outros capítulos, e também aqui com o sumiço do Ed. Sim, eu até apelidei, quando estava fazendo a leitura, carinhosamente do Clube dos 5, que são as 5 crianças que a gente já citou anteriormente que tinham sido assassinadas, né, junto com o George e o grupinho lá que a gente tem das crianças. Então, é isso, assim, é feita essa conexão. No dia 25 de junho, a mídia tava que tava, né? Misericórdia, todo dia uma notícia. No dia 25 de junho de 58, a gente tem uma primeira testemunha que fala sobre o caso, que é a professora, que diz que o Ed Corcoran vivia com hematomas. Então ela foi questionada pelos jornalistas e ela diz, a Henrietta Dumont, que é a professora, relata que o menino estava frequentemente com hematoma, suspeitava que o padrasto era abusivo. E claramente, né, depois disso a mãe negou todas as alegações de que ele era agressivo com os dois e batia nos meninos. E negou também que Macklin poderia ter matado o Dorsey. Um ponto interessante é que a professora, quando ela soube que o menino desapareceu, ela tinha esperança que ele tivesse vivo e que ela rezava todos os dias para que ele aparecesse quando soubesse da prisão do padrasto. Uma coisa que me chamou a atenção, amiga, em relação a esse trecho, é que essa história, essa narrativa dele dele ter fugido e aí por ser agredido pelo padrasto e voltar depois de um tempo, me lembra exatamente o que a gente tem com o Matt na série Welcome to Derry. O menininho que desaparece no primeiro episódio ali, né, que é a abertura da série praticamente, que ele tá no cinema, e aí ele pede carona pra um casal que tá de carro, né? E é basicamente a mesma história, porque o menino fala durante a narrativa dele, ele fala, se eu voltar pra casa, meu pai vai me bater, meu padrasto vai me bater, etc e tal. Então eu acho que eles se inspiraram, como isso não foi utilizado nos filmes do It a Coisa, eles meio que se inspiraram pra criar o Matt, pegaram esse recorte do Corcoran pra usar como uma ferramenta de criação na série. Eu acho super, porque combina perfeitamente. É 100% compatível, né? Eu acho muito compatível com a história. Tivemos aí uma pausinha de 3 dias, sem notícias, no dia 28 de junho de 1958. Temos aqui uma citação. Papai teve que dar em mim porque sou um mau, disse o menino para a professora antes da surra que o matou. Então a gente fica aí sabendo de uma denúncia anônima da professora. A professora não quis citar quem era. Na verdade, ela devia ter denunciado esse padrasto. Não, ela é uma vaca, essa professora, gente, sinceramente, tá? Ela não se identificou e viu que o menino tava todo machucado, os dedos do menino parecendo uma salsicha de hot dog, toda inchada, todo quebrado. E aí ela falava tipo assim, mas ele era tão bonzinho, ele gostava de pintar desenhos. E aí eu deixava ele pintando os desenhos enquanto as crianças faziam toda atividade. E eu pensando, que vagabunda, vai na polícia, sua cadela. Só que a gente entende que isso acontece porque o próprio sistema educacional de Derry meio que influencia para que eles tenham esse tipo de atitude. A Gwendolyn Rainbourne, que é tipo diretora assistente, ela chega a falar para as professoras assim, olha, se eu fosse você, eu não faria esse tipo de denúncia, porque isso pode te prejudicar profissionalmente, e não é bom a gente se envolver com os casos familiares, etc e tal. E eu fico pensando, meu Deus do céu, mas isso não tem que ser assim, você tem que denunciar sim, senhora. Sabe, você tem que falar sim, senhora, nem que isso resulte na sua demissão, porque você acusou uma diretora de estar escondendo um caso de pornografia infantil dentro do colégio. Então, sabe, tipo... Isso tem que ser feito, não é? Você não pode ser conivente com esse tipo de coisa. Só que década de 50. Se hoje já é difícil, imagine naquele momento. Pois é, eu não posso nem falar muita coisa, porque senão, querida... Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Enfim. Logo em seguida, em 30 de junho de 1958, o Macklin, ele é interrogado sobre as mortes de Grogan e Clements, que são 2 crianças lá do Clube dos 5, né, que eu falei pra vocês agora. Só que quando ele é questionado sobre esses pontos, não dá em nada, porque ele tem álibis muito fortes, que são irrefutáveis em relação às mortes dessas crianças. Então, acaba aqui meio que indo pra uma bifurcação, né? Pelo menos a polícia investigou essa parte direito. Porque realmente não tinha como incriminar ele em relação a essas mortes.
Aí, já no dia 6 de julho de 1958, a gente já tem uma pausa maior de dias, McLean será acusada apenas do assassinato do enteado. Então, nem pelo desaparecimento do Ed ele tá sendo ainda intimado. O que acaba por fazer muito sentido, porque eles não têm nenhum tipo de material físico, prova ou evidência para acusar ele pelo desaparecimento do Ed, até então. Então, só podem acusar pelo que eles de fato sabem, né? Já no dia 24 de julho de 58, nós temos uma confissão. Padrasto choroso confessa a morte de enteado a pauladas. Isso aconteceu 1 ano e 1 mês depois do caso. Aqui a gente é informado que o Ed está desaparecido por cerca de 1 mês. Mas o caso aconteceu aí, né, de assassinato em relação ao Dorsey, mais de 1 ano atrás. Então, tem 1 ano e 1 mês do assassinato do Dorsey. E aí, enfim, o padrasto dele vai lá e confessa. Ele admite que assassinou o Dorsey e que batia nos 2 enteados, mas que só batia porque se eles merecessem para questões assim de correção, pro bem deles. Já no dia que o Dorsey morreu, ele tava subindo uma escada lá que o padrasto já havia falado 1000 vezes pra ele parar de subir. Ele até fala, eu já falei 60 vezes pra esse moleque parar de subir nessa escada. E num ataque de fúria, de raiva, ele pega o martelo, o Scott sem retrocesso, que é um martelo específico que você usa pra que ele não tenha aquele rebote. Quando você vai martelar alguma coisa, ele não volta, ele tem uma mola, um sistema interno dele de amortecimento, que faz com que ele não tenha um retorno. E ele espancou o menino com o martelo. E alegou que não tinha intenção nenhuma de matar. E o promotor do caso, obviamente, perguntou se o menino tinha falado alguma coisa antes de ficar inconsciente. E vem pra mim aqui a frase mais horrorosa desse capítulo. Que quando ele me deu um nó na garganta, assim, eu fiquei tipo, meu Deus. Eu fiquei com ódio desse padrasto. Nossa, eu fiquei muito mal, amiga. Eu fiquei muito chateado, porque eu falei, caraca, mano, o menino tava implorando. Tipo, pra não apanhar, e tratava ele como... E pior, ele chamava de pai. E tratava ele com um apreço, sabe? Com aproximação. Falou... Para, papai, desculpa, eu te amo. E assim, e aí o policial até pergunta, e você parou? E aí ele fala, em certo ponto. Isso é de uma maldade. Não, extrema, assim. Extrema. De uma maldade, de uma crueldade extrema, sabe? Também é dito que o McLean enterrou a arma do crime na horta da esposa. Então ele matou o menino, pegou o martelo e enterrou na horta da esposa. E nessa manchete... Foi a primeira vez que é citado a idade que o Dorsey tinha, que era 4 anos de idade. Então ele era um bebê. Uhum. Então só piorou a situação. O Dorsey não era muito mais velho do que o George, por exemplo. Não. Eles estavam todos na mesma faixa de idade, assim. Só piorou. Sim. Aí tivemos uma notícia só em setembro de 1958, no dia 18, que é onde está Ed Corcoran? Então, ele já estava aí desaparecido há 3 meses. O McKinley já estava cumprindo pena em Shawshank há mais ou menos 3 meses também, né? Mas ele afirmava fiamente que ele não tinha feito nada com o Ed. Que essa culpa ele não carregava. A ex-esposa agora, né? Ex-esposa, a Mônica. Finalmente, né? Com essa sonsa, né? Ex-esposa. Agora. Né? Puta merda. Agora, né? Ela não queria acreditar no que ele estava falando. Porém, aparece um padre. E o padre, ele acredita fiamente neste homem, que ele não está mentindo porque ele entregou a sua vida a Deus. Nossa, gente, nessa hora no livro, eu até fiz uma anotação no canto, assim, eu coloquei, teu cu. ele falou, não, mas agora ele entregou a vida dele a Deus, ele não fez nada. Não, tem a preparação. Tem a preparação. Ele diz assim que agora o McKinley está se preparando para entregar seu coração a Deus. Ai, que ridículo, usando a religião como uma ferramenta de redenção, sabe? Onde já se viu fazer isso, cara? Não que as pessoas não usem isso diariamente. A religião, qualquer religião, assim, as religiões em gerais, assim, como uma ferramenta de redenção. Mas, porra, o cara matou uma criança na martelada, a base da martelada. E agora vem querer pagar de, estou arrependido, tudo vai mudar na minha vida porque eu entreguei meu coração a Deus. Porra, não fode. Fiquei puto.
Que nojo desse cara. Não só do cara, mas também desse Ashley... Olha o nome do padre. Ashley O'Brien. Ai, padrusco. Eu também fiquei com raiva do nome do padre. Quase uma Ashley Tisdale. Ai. Ai, para, cala a boca. Você vê, um padre sério mesmo se chama Ashley. Ai, Ashley, vai. Cala a boca, sabe? Sai daí. No dia 27 de janeiro de 1960, a gente tem um corpo, né? Eles encontram um corpo, só que a notícia que é dada é: corpo não é do jovem Corcoran, anuncia Borton. Então, o chefe de polícia foi lá e disse que, infelizmente, o corpo que foi encontrado não era do nosso menino Ed. E só para situar vocês em relação à passagem de tempo, essa notícia dada do corpo que foi encontrado, ela aconteceu já depois de 1 ano e meio do desaparecimento do Ed. Então já tem aí um longo período desde que o menino sumiu. Um tempo bem razoável. 27 de janeiro de 1960, 1 ano e meio se passou. Então, a próxima e última notícia é de 19 de julho de 1967. Agora o salto foi maior, o salto de tempo. É, quase 2 anos. Quase 10 anos. O assassino condenado comete suicídio em Falmouth. Então, a gente recebe a notícia que esse padrasto infeliz, ele resolve se suicidar. Uhum. Mas não foi uma morte qualquer, né? Porque ele já tinha sido liberado em 1964. Sim, pra viver em liberdade condicional. O que é um absurdo, né? Ele cumpriu, então, basicamente, ele cumpriu aí quase só 9 anos de prisão. 6 anos de prisão. É pouquíssimo. Na cadeia mesmo, assim, fechado em Shawshank. É, porque ele entregou seu coração a Jesus. Que absurdo. Né? E aí não falaram que ele tinha deixado um bilhete, mas não falavam sobre esse bilhete. Mas fontes, porque essas cidades têm muitas fontes, diz que o bilhete dizia uma coisa bem simples, que era: eu vi Ed ontem à noite e ele está morto. Isso me incomodou um pouco na escrita, tá? Eu não vou confessar pra vocês que quando eu li em relação a isso, eu fiquei pensando assim, tá, mas como que ele viu? Ele tava morando em Falmouth, que é uma outra cidade, não é Derry, então não tem influência nenhuma em relação às influências do Pennywise, não tem muita conexão com esse universo fantasmagórico e diferente do Stephen King. E aí, como que ele viu essa criança? Será que foi na consciência dele? Será que foi um ataque psicótico? Será que foi o peso, tipo, sei lá, o peso da culpa? Então, foi algo que eu também achei que ficou muito jogado. Eles trazem a informação e você que se vire. E ficou sem sentido até. Porque justo pro cara que te batia, lógico, faz sentido pra deixar a pessoa louca. Se a gente levar pra um viés de vingança. De assombração. De assombração. Mas ficou realmente muito jogado. Eu achei que o King deu uma errada na mão aqui. Acho que se eu tivesse falado só assim, que o cara se matou porque ele não aguentou a culpa, porque ele teve, sei lá, um ataque de pelanca e, tipo, sabe, eu não sei. Teria feito muito mais sentido pra mim do que ele só falar que ele viu o fantasma do menino. O problema foi que 3 anos depois, né? Deveria ter acontecido quando ele foi solto. Não, e fora isso também, tipo, ele matou o Dorsey. Se fosse pra aparecer alguém pra ele, pra assombrar ele, tinha que ser o Dorsey, não o Ed. Sabe? Então, eu não sei. Eu achei que aqui o King deu uma... Talvez ele tava cansado, já tinha escrito muito, aí deu uma errada. Ou talvez a beta reader dele deixou passar. Leu e deixou passar a informação, sabe? Não sei. Aí também é citado que em 1966, a mãe dos meninos, a Mônica, já havia pedido para ele ser declarado como morto, né? Porque ela queria mexer na conta poupança do Ed. E não tinha como se ele ainda era classificado como desaparecido. Sabe quantos dólares tinha lá? Quanto? 16. Uma fortuna! Não é? Gata, $16 não é nada, né? Você vê como eles eram miseráveis, a vida deles não era difícil. Nem dinheiro ele tinha, tipo, $16 não dava pra nada. Também que naquela época, como a gente já viu anteriormente, a inflação era diferente, o poder de compra era diferente, eles compravam coisas com centavos. Mas mesmo assim, $16 não é muito, né? Tadinho. Que tristeza. E essa notícia do dia 19 de julho de 67 foi a última que nós tivemos sobre o caso. Finalizando, assim, esse bloco.
Não existe, como a gente falou anteriormente, nenhum aprofundamento muito grande, é somente manchete através da visão da mídia. Só que eu gostei muito, eu achei fluido, eu achei bem construído, eu achei bem escrito. Então eu achei que o King arrasou, assim, cara. Nesse trecho ele arrasou na escrita, arrasou muito. Gostei demais. Quando que você ia conseguir imaginar que notícias poderiam trazer grandes fatos para a história? E não só fatos, também trouxe essa coisa da ambiguidade, porque a gente fica pensando, será que foi o padrasto que matou? Será que não foi? Será que, tipo, esse menino só não fugiu? Será que foi o Pennywise? Será que o Pennywise tá influenciando o menino? Será que ou o padrasto? Ou será que a morte do primeiro foi causada, tipo, pelo palhaço ou pelo homem de verdade? Até onde a maldade humana vai? Então, todos esses questionamentos são feitos através dessas páginas dessa notícia do bloco, primeiro bloco. E eu achei, assim, genial. Genial, tá? O que você sentiu lendo esses trechos? Eu acho trechos muito dinâmicos. Você lê muito rápido, é muito fluido e ele não cansa. Você vai tentando montar o que aconteceu com o menino pelas notícias. Mas ali você já consegue perceber, pô, a vida desse menino não foi fácil. Ai, tadinho, gente. Muita dó do Ed Corcoran. A vida dele foi uma bosta mesmo. Dele e do irmão, né? Tadinho dos dois. Então aqui a gente já consegue ter essa sensação só pelas notícias. Que se viesse a seguir o que aconteceu com ele ou não ia fazer tanto impacto. Porque a gente compreendeu pelas notícias que era complicada ali a situação. Sim. O que ficava ali nessa pontinha era, mas foi o Pennywise? Uhum. Ou será que só foi a maldade humana? Uhum. Muito bom mesmo. E agora a gente vai descobrir, né? Vamos aproveitar esse gancho pra gente descobrir o que aconteceu de fato com o Ed Corcoran. A gente tem um segundo bloco, e aí, nesse segundo bloco, eu acho que a resposta é dada também. É isso, assim. O King aqui, ele tá numa objetividade que só, nossa, gente, ele acordou. Na nossa cara! Ele falou, eu vou acordar hoje, eu tô nem aí. Eu vou escrever um capítulo com uma forma muito objetiva, porque eu não tô com paciência. E aí, ele vai dando as respostas assim, ó. Toma. O capítulo começa, ele já inicia com a notícia de que, de fato, o Ed realmente estava morto. E não só o fato de que ele realmente estava morto, mas que ele morreu no dia em que ele desapareceu. No dia 19 de junho de 1958. Aí a gente vai ter toda essa narrativa em torno de como que aconteceu, como que ele sumiu e tudo mais. Mas um pequeno gancho, antes de começar a explicar essa saga que foi essa morte do Ed, ele explica o que cada um do Clube dos Otários estava fazendo. Uhum. E isso é muito rico. Porque ele explica que na hora que o Ed morre, todos olham para cima. Nossa, eu achei muito legal isso, cara. Me deu um arrepio, assim, me deu uma coisa tipo... Todos sentiram, todos souberam que mais um ataque rolou na cidade. Mesmo que inconscientemente. Isso é muito bacana, assim. Eu achei, tipo, de uma inteligência master. E o fato deles serem conectados. Uhum. E a gente tem que lembrar que a noite em que o Ed Corcoran foi assassinado foi a noite pós eles chegarem ali em casa pós encontro no Barrens. Então, 3 dos personagens, que é o Ben, o Bill e o Ed, o nosso Ed, né? O nosso Ed Casbrack, não o Ed Corcoran. E é engraçado, né? Porque o Stephen King ele não tem medo de repetir nome. Não. Os personagens são todos muito iguais. Eu reparei isso. Me atrapalha um pouco, mas... tá aqui, é isso que acontece na vida real. Eu acho ele meio preguiçoso. Sendo bem sincero. Eu acho ele meio preguiçoso. Porque o nome dele podia ser sei lá... Michael, Rafael, João Corcoran. John Corcoran. Entendeu? Não precisava ser, tipo, mais um Ed. Só tem Ed na cidade. Porra. Deve ser um nome muito comum em Darwin. Deve ser mesmo. Todo mundo é igual, sei lá, Antônio. Igual Enzo e Valentina. O Ed era o Enzo e Valentina da época. Porque, de novo. Mas enfim, a gente sabe que esses 3 personagens acabaram de voltar do Barrens, eles estão em casa, o Ben todo rasgado, cagado no maiô, né? Mas ele tá assistindo TVzinha com a mãe. Isso, ele tá lá sentado no sofá vendo a TV com a mãe dele. O Bill tá no quarto do irmão dele com um álbum lá, jogando um álbum na parede, porque o álbum tá criando vida e sangrando, como a gente viu no capítulo dele lá, no finalzinho do capítulo 4. E o Ed Casbrack tá em casa com a mãe dele se medindo a febre fantasma dele, como sempre. Né? Porque, no mínimo, ele chegou em casa
Tava sujo. Sujo, Jogou respirando. leite. Jogando chocolatada no corpo. Então a mãe dele com certeza devia estar fazendo uma varredura, né? E aí, além disso, a gente tem a presença de outros 3 personagens que são citados aqui. Que é a Beverly Marsh, que tava levando um chute na bunda do padrasto. E isso me causou um questionamento. Não só você, como a mim também. Te pegou isso? Porque eu fiquei tipo... Demais! Eu não entendi. Que padrasto? Que padrasto? Da onde saiu esse? Porque a gente sabe que ela tem um pai. Então, ou será que foi delírio coletivo nosso? Não, gente, porque na história ela fala, no livro, no filme, na adaptação do filme, ela fala meu pai, meu pai, meu pai. Na série fala pai, pai, pai. E aí não é possível que a gente tenha uma visão distorcida disso. A não ser que eles tenham adaptado isso pra ficar menos repetitivo pra série, pra televisão e pro filme. Porque aqui nesse capítulo, por exemplo, a gente sabe que tudo gira em torno de padrastos. Né? E aí, pais e padrastos. Aqui é muito sobre paternidade. Esse capítulo é muito sobre paternidade. A gente consegue perceber isso, porque os 3 pontos da história giram em torno de pai. Pai, padrasto, essa relação entre a criança e o adulto, do sentido masculino. Isso. E eu fiquei perguntando, tipo, mas como assim? Ele tem até um nome, o pai da Beverly. Eu não lembro. E era Marsh. Tinha o sobrenome dela. Tem sobrenome Marsh, então eu não sei. Eu fiquei meio tipo, será que foi um erro de tradução? Talvez. Porque, assim, a minha edição é a edição da Suma. A edição que eu tô lendo também é da Suma e a que eu tô ouvindo também. Então eu não sei, talvez... Eu prefiro acreditar que seja um erro de tradução aqui, tá, gente? Vamos ver mais pra frente. Quando a gente chegar no capítulo da Beverly em si, como criança, talvez a gente tenha uma explicação maior em relação a essa conexão dela com o pai. Mas aqui pra gente tá dizendo padrasto. E aí tá lá, obviamente, agredindo ela como sempre, porque essa menina é um saco de pancada. Colocando ela pra guardar a louça que a mãe tinha lavado. Já o Mike Hanlon tá ouvindo o grito de um grupo de adolescentes que tava ali passando, né, de carro, perto da fazenda onde ele mora. E vamos dar uma localização, mais ou menos, para as pessoas saberem onde que é? O Mike Hanlon mora numa fazenda vizinha à fazenda dos Bowers. Dos Bowers. Eles são vizinhos. Olha que inferno. Ai. Uma família negra morando em Derry na década de 50. Vizinho do fazendeiro louco e supremacista. Imagina a ansiedade que a mãe do Mike não tinha. Que merda, né? Que merda! A gente vai ter um bloco só sobre a família Hanlon aqui pra gente falar sobre hoje. Mas, enfim, só pra gente já dar essa localização pra vocês. E o Rich Tozier tava em casa vendo revista de mulher pelada. A coisa mais ele do mundo. Não tinha como ser mais Tozier do que isso, né? Ele tava na casa dele vendo a revista que ele achou lá nas coisas do pai. Mais uma vez, do pai. Tá vendo como o pai tá presente nesse capítulo? E ele tá lá fazendo as coisas dele. As mitices dele. Será que o senhor tem fome paterno? Com certeza, querido. Isso eu não precisa nem aprofundar muito pra saber. Tá? Só que tem uma curiosidade aqui, amiga. Quantas pessoas foram citadas? Citamos 6. Quantas pessoas tem no grupo do Clube dos Otários? 7. Quem tá faltando? O Stan. E é engraçado como ele não é citado, né? É muito curioso como ele é deixado de fora aqui. E como a gente já viu lá nos primeiros capítulos, lá nos 6 telefonemas, né? Como ele foi o único que não volta pra Derry como adulto porque ele se suicida. Antes de tomar uma decisão mais profunda, ele vai lá e corta os pulsos e escreve It na parede, né? Coisa. Então, assim, louco. Eu tenho uma visão de que parece muito que eles estão conectados, né? O Ed, a Beverly, o Mike, o Rich, o Bill, o Ben. Só que o Stan, ele é aquele serzinho que ele flutua. É como se ele orbitasse ao redor do grupo, né? Isso. E de todos ele era o mais inseguro, né? Sim. E talvez seja por isso que ele não é citado quando ele é criança aqui. Porque a gente vê claramente uma conexão. A gente entende essa conexão. Mas ele fica ali, ó, solto. Ele é citado depois no capítulo. Só que é uma fala bem simples. Só pra vocês pensarem assim, ó, o Stan ainda vive aqui nesse lugar, tá? Ficando, então, bem pré-estabelecido dessa conexão e também essa questão de todos terem olhado pro alto quando o Corcoran morre, a gente vai dar um passo pra trás e vai mostrar como que era a vida do Ed Corcoran com o padrasto após a morte do irmão pela agressão. Obviamente a gente sabe que
Depois que o Dorsey morreu, as agressões duplicaram pro Ed Corcoran. Sempre ficava nessa história, tipo assim, de você tem que ser punido pelos seus erros e tudo mais, e o padrasto ia lá e agredia o menino de diversas formas. Só que um fato que me deixou intrigada é saber que ele nunca bateu na esposa. Ele nunca encostou na mulher. Então, mesmo que ele tivesse uma discussão com a esposa, ele sempre dava um jeito de contornar isso e agredia as crianças como uma forma de válvula de escape, sabe? O que é horroroso, o que é horrível. Um frouxo. Um frouxo. Frouxo. Ai, que raiva que eu tenho desse homem. Sim, e o Ed, coitadinho, ele sempre ficava quieto pra acabar não sofrendo retaliação do padrasto. Ele tacou uma cadeira de alumínio no menino uma vez. Que quase acertou na cabeça. Acertou na bunda dele. Mas se tivesse acertado na cabeça, coitado, ia ficar com a cabeça torta, né? Tadinho. E ainda sentia dor. 2 semanas depois ainda do problema, ele já tinha esfregado purê de batata no cabelo do menino, do nada. Sem motivo, sabe? Literalmente, é sem motivo. Sem ele ter feito nada, ele resolve, ele olha pro menino, olha pro purê e pensa, por que não tacar o purê na cabeça desse moleque? Mas a gente sabe que não era por nada. Ele tinha essa coisa, essa raiva da criança. Provavelmente ele tinha raiva das crianças e ele descontava isso de uma maneira muito explosiva o tempo inteiro, né? Batia nele, assim, por coisas bestas às vezes. Uma vez o Ed chegou em casa e ele bateu aquela porta de tela que tem pra não entrar mosquito. Geralmente lá em alguns países é muito comum, né? Ter tipo assim, uma porta de tela e a porta normal. A porta bateu, o Macklin tava dormindo e aí ele acordou com esse barulho e foi lá e bateu no moleque, assim, espancou o moleque por conta disso, a ponto de... E é engraçado que ele sempre falava assim, eu vou te dar uma por conta do seu comportamento, pra te corrigir. E esse dar uma é basicamente, assim, espancar, tá, gente? Não é, tipo, dar uma cocinha. Tipo, dar uma coça. Dar um feixo. É fazer você quase ir de arrasta pra cima, né? Virar camisa de saudade. Sim, e nesse dia específico ele jogou o Ed contra a parede tão forte. O menino bateu a lombar, naqueles ganchos baixos que a gente deixa pra pendurar mochila, casaco. E a mãe dele tinha colocado na parede. E ele bateu as costas lá e ele apagou. Ele ficou desacordado por 10 minutos. Aí ele acorda com a mãe chorando, falando que ia levar o filho para o hospital, né? Porque é a coisa lógica de se fazer. Não, ela teve um lampejo de boa ação, né? Porque essa mulher também, olha, assim, não colocando a culpa nas vítimas, né? Porque a gente não vai colocar, tipo, a culpa na vítima, porque ela também era querendo ou não, uma vítima dentro de casa, mas ela nunca sofreu agressão. Já os filhos eram usados de saco de pancada. E o mínimo que ela tinha que fazer era defender os filhos dela, né? Não tem outra. Não, gente, eu não tô querendo ser machista aqui. Mas eu não tô sendo machista, mas porra, qualquer pessoa, tipo, se eu vejo que meu filho tá sendo espancado, eu vou pegar e vou matar esse meu marido e vou falar que foi por legítima defesa, foda-se. Só que eu tô sempre. Porque assim, me deu muita raiva essa parte. Então eu tentei pensar sempre, tipo, é uma mulher. No final da década de 50, ela tem 2 filhos. Provavelmente o marido dela já tinha falecido, ou seja, era uma mulher que vinha aí de uma viuvez. Então ela encontrou um cara, naquela época, acredito eu, que seria muito difícil, principalmente ali nos Estados Unidos, uma mulher viúva conseguir sustentar com 2 filhos. Então na cabeça dela, conservadora, ela precisava de um homem que provinha daquele lar. Até, se a gente até voltar pra até justificar e até manter essa ponto que você tá trazendo, é a questão dela, quando abre a poupança do menino, só tem $16. Então, né? Entendeu? Então eu tentei puxar muito por esse lado, porque eu realmente fiquei com muita raiva dela. Faz muito sentido isso que você tá dizendo, assim, olha, eu preciso manter meus filhos, mas o que ela prefere? Um filho passando um pouco mais de necessidade? Você prefere seu filho ou ele morto? Mano, ela trabalhando num restaurante, numa lanchonete, alguma coisa pra ajudar a sustentar os filhos dela? Ou eles embaixo da terra, de palmo? A gente vê também que não existe uma desculpa tão prolongada, porque, por exemplo, a mãe do Ben, ela é uma mãe solo. A mãe do Ed também. A mãe do Ed também, ela é uma Casbrack, né? Ela é uma viúva. A diferença, eu acho que é questão de posses mesmo. Porque a mãe do Ed, a gente já sabe que ela vive de renda. Da renda que o marido dela tinha. O marido deixou ela bem. Aqui eu acho que a situação foi mais contrária. Sim. A consequência desse ataque
que o menininho sofreu foi de ficar 3 dias de cama, né? Ah, e outra coisa, quando ela cita de, a gente vai ter que levar ele pro hospital, o padrasto fala, pra quê? Pra, tipo, depois do que aconteceu com o Dorsey, eles vão me acusar, eles vão me prender. Você quer que eu seja preso? E aí é isso, assim, ele não agride ela fisicamente, mas ele manipula ela psicologicamente muito fortemente, não é? E foi nesse ponto aí que eu pensei assim, nossa, uma mulher dos anos 50 realmente vai ser bem complicado pra ela nesse quesito, ainda mais nessa sociedade que sempre pensa que o homem precisa ser o provedor de tudo. Então tem um homem dentro da sua casa e assim por diante. Uhum. E aí ele fica 3 dias de cama, tadinho do menino, e depois de um tempinho, 5 dias passam, ele não tem mais dor, mas ele ficou fazendo xixi, mijando sangue, gente, por semanas, tá? Então o rim do garoto ter sido fortemente afetado por essa pancada que ele deu na parede ali no gancho. Com certeza. Imagina a dor, né? Tadinho. Então, né, o Ed, ele já tá... Esse Ed aqui, tá, gente? Esse Corcoran. Ele já conhece aí essa maldade humana. Desde o momento que o irmão morre, que ele tem ali a consciência de que foi essa porcaria de homem que tem na casa dele que matou o irmão. Sim, e não só isso, que também que depois da morte do irmão, toda a ira do padrasto, que era dividida entre os dois... Entre dois, vira só pra ele. Vira né? só pra ele, né? E por mais que não fosse falado, ele sabia... No fundo, ele sabia o que aconteceu com o irmão, assim. Que o irmão foi assassinado. E ele também tinha percebido a questão do martelo. Um martelo tinha sumido. Uhum. Uma válvula de escape pro Ed Corcoran era andar, sair de casa, fugir de casa, ficar longe, afastado com o maior tempo possível, porque se ele estivesse fora de casa, o padrasto dele não ia estar por perto, a chance dele tomar uma coça seria menor e provavelmente ele teria uma vida um pouco melhor, né, mais saudável, um momento pra ele, assim. Então, uma das formas dele de escapar era andar pelo canal de Derry. Maravilhoso. Ai, menina, para de ser estranho também, vai, me ajuda a te ajudar. Ele se sentia confortável, né? Na leitura do capítulo ele fala que ele se sentia confortável em andar por lá, que era o refúgio dele. Porque lá ele não mexia, ninguém mexia com ele e ele também não mexia com ninguém. Uma coisa que me pegou também é a questão do silêncio. Ele gostava de ir lá porque era um lugar silencioso. Sim. Ou seja, esse padrasto devia ser assim, muito, muito chato. Ele devia estar toda hora falando, ele devia estar toda hora reclamando. Pra uma criança de 10 anos preferir ficar andando no canal pra ter paz e sossego. Sim. O trecho do canal de Derry que ele gostava de frequentar ali era dentro de um parque, né? Dentro do Parque Bassey. Então, tinha um portão, tinha o barque, e aí uma parte que cortava, o canal cortava esse parque por dentro. Então ele andava ali naquela região. Uma coisa muito engraçada que tem nesse trecho é falando sobre os gays. Sobre os viadinhos. Havia bichas naquele local. Não, e o Stephen King ele não tem medo de usar termos muito pejorativos, né? Não. Ele é racista, ele é homofóbico, ele é machista, ele é xenofóbico, ele é tudo, Todos os fóbicos Todos os fóbicos ele não tem medo. Porque ele escreve claramente, ele fala, as bichas andavam naquele parque e ficavam de pegação no parque. É praticamente um parque, o bambuzal do Ibirapuera. O Tolson Park, o Bassey Park era praticamente ali o bambuzal do Ibirapuera, tá, galera? E... Enfim, ele tinha essa ideia, tipo, ok, não mexo com as bichas não mexem comigo. E tá tudo tranquilo. E tá tudo bem. Enquanto ele caminhava pelo canal... Sabe o que me pareceu? Aquele vídeo do Rodolfo bem antigo, quando ele entrou no BBB. Eu adoro a criatura gay. Sim, é verdade. É verdade. Eu amo a criatura gay. Ele lá no boy, eu caca girl. É bem isso, nossa, justamente isso. Essas andanças, enquanto ele fazia essas andanças ali pelo Bassey Park, ele gostava de imaginar, né, que poderia dar um empurrãozão ali no padrasto dele no Bassey. Foi babado essa cena. O padrasto cair lá no canal, bater a cabeça e ó, ir embora flutuando, né, pelo canal do Derry até o Candiskig, que é o riozão, e sumir. Ele tinha, né, essa vontade de se vingar. Óbvio, amiga, quem não teria? Eu teria, se eu tivesse apanhado desse jeito. Eu teria entrado naquele livro e empurrado aquele homem. Amiga, eu não pensaria 2 vezes antes de colocar um veneno na comida dele.
Entendeu? Ou de pegar, fazer igual o Harry Bowers fez com o pai dele no filme do It a Coisa. Colocar o canivete no pescocinho assim quando tá dormindo e fazer. Opa! Ah, meu Deus! Não é que foi? Kill demon! Kill demon! Kill demon! Acho que esse seria assim, genial, sabe? Porque, pô, o moleque só sofre, meu. Perdeu o irmão, porque ele amava o irmãozinho dele. Perdeu o irmão, era espancado, pelo amor de Deus. Nem julgo. Também não julguei nada. E aí ele tá lá, todo sonhador, sentado no canal com... esse menino eu não sei. Ele senta na beirada do canal, fica lá com o tênisinho, o pezinho dele balançando lá. Pensando, ai, nossa, como eu queria matar o padrasto. Esse é guerreiro. Como eu queria, no cair da noite, né, tipo, tá anoitecendo, ele lá balançando o pezinho, pensando, queria matar meu padrasto. Lembrando que temos o toque de recolher. Já passou do toque de recolher. Já passou do toque de recolher. E aí até que, de repente, gente... uma mão se fecha ao redor do pé. E foi aí que eu dei um grito. Você gritou? Ai, eu falei, agora lá vem. Ai, que tesão. Toda vez que tem alguma coisa que o Pennywise se manifesta, eu já falo, ai, misericórdia, lá vem. E ele acha que pode ter sido... E é engraçado, porque quando alguma coisa agarra o pé dele, ele pensa, ai, meu Deus, é uma das bichas. As bichas me pegou. Ai, não. E agora? E aí, quando ele olha pra baixo, a visão que ele tem assusta ele mais do que a bicha. Por que será, né? Porque quem tá segurando o pé dele... é ele mesmo. O Dorsey. O irmão dele. Obviamente, a versão, né, podre, já toda maltrapilha, rasgada, destruída. Com a cabeça. E é engraçado que ele fala da cabeça, né? É, a cabeça atrás tá amassada. Tá amassada e tá projetada pra frente, parte, assim, como se tivesse, tipo, sido esmagado o crânio. Aí você pensa, se a visão do Dorsey morto já é assim, como que o legista teve a coragem de falar que foi acidental? Ele caiu da escada, meu Deus. Sendo que a cabeça do moleque tava destruída. Então. Parecendo uma beluga. Sabe a beluga? Sei. Aquele que parece um golfinho, mas tem uma cabeça protuberante assim na frente. Sei, qual que é? Ô menino, igual uma beluga aí. Achando que fazer umas dentes? Mona. Pelo amor de Deus. Mona, que isso? Não. Como diz a nossa querida Pablo Vittar? Não. Não é possível uma coisa dessa. Pô, caramba. E aí, ele toma aquele sustão, obviamente, né? Ele começa a se arrastar, e aqui a gente começa... Essa parte da narrativa é uma parte da narrativa muito louca, porque é agoniante, porque o bicho começa a puxar ele pra baixo, ele vai deslizando pelo barranco. Lembrando que ele também fez xixi na calça. Ai, tadinho, coitado. Todo mijado. Porque ele não tava acreditando na visão. Né? E ele vai lutando, né? Ele começa a lutar com o bicho, tentando se desvencilhar. Ele consegue... se soltar. Uma coisa que eu achei interessante é que ele tem consciência que aquilo não pode ser o irmão dele. Então ele, obviamente, ele pensa, isso daqui não é meu irmão, eu tenho que sair daqui. E ele tenta de todas as formas, e aquilo que o Bruno falou é muito chato, muito agoniante, porque você vai ficando com falta de ar, uma agonia, porque você quer que ele se solte, mesmo você sabendo que ele já tá morto, porque foi avisado. Meio que já meio que tá findado, né? O fim dele tá escrito. E ele consegue se vencilhar, ele levanta, sai correndo pelo parque, olhando pra trás, e aí fica ouvindo um barulho da voz falando, tipo, Ed! Você não quer me ver, Ed? E ele pensando, sai, viado! Não, viado, gente, calma. Aí ele cai, o bichinho cai, ele machuca o ombro. Aí ele tenta levantar de novo, ele sente que o ombro dele não dá pra mexer mais. O braço, ele não consegue levantar o braço, então ele sai correndo da forma que ele consegue. Ele cai uma segunda vez, porque ele sente umas folhas tocando no pescoço dele. E se assusta. E aí se cai de novo, o ombro dele tá doendo muito. E ele, mesmo assim, mesmo com todo esse pavor, todo mijado, machucado, ele tenta ser corajoso, mas ao mesmo tempo ele é um bebê, gente. Ele tem 10 anos, então ele tá chorando por reflexo, por instinto, medo, pavor. E mesmo sabendo que não era um sonho, né, ele sente ali o coração dele acelerado e achando que vai explodir de tanto pavor que ele tá sentindo, tadinho. Até que ele consegue fixar a luz do poste e ver o portão do parque. E aí ele vai e fala uma frase bem interessante, né? Eu vou até o portão, chegar à solução. Vou até o portão, chegar à solução. Portão grandão, fim do medão, até de noitão.
Mas que visão. É como se fosse uma criança mesmo. Ele tá, tipo, tentando achar uma solução, se agarrar em alguma coisa, se agarrar numa alternativa de libertação e de salvação. Mas, infelizmente, tadinho, não rola. Enquanto ele corre, ele começa a sentir um cheiro muito forte. E eu achei isso também sensacional. Eu amo. Uma coisa que eu amo na escrita do Stephen King, que eu quero trazer para o meu tipo de escrita, são as analogias. Eu acho que ele trabalha com uma forma muito inteligente e muito sagaz na forma como ele trata as analogias dentro da obra. Quando ele usa a expressão de que o cheiro era tão forte como uma mistura de peixe podre no calor do verão, um cheiro de oceano morto. Um cheiro de oceano morto. Isso é muito bom. É fascinante essa parte. Uhum. É tudo muito descritível, né? Então, coisas acontecendo muito rápido, de uma forma descritiva muito boa, porque em nenhum momento você fica assim, meu Deus, vai descrever de novo. São coisas que é necessário. Sim, pra gente entender. faz a máquina rodar, né? E é visual. Uhum. A gente consegue ter uma visão muito visual. Eu sei que nem todo mundo consegue ler tendo uma visão visual. Você tem essa habilidade? Porque é verdade, tem várias pessoas que eu já conversei com várias pessoas que leem livros e muitas delas falam que quando leem elas não conseguem imaginar a história. Eu sou muito imaginativo. Eu também. Graças a Deus eu tenho esse dom de imaginar, porque eu acho que seria tão chato. Eu leio e tem uma coisa branca, assim, um negócio escuro na minha mente. Mas será que é porque a gente já gosta de arte, cultura, teatro, filme, musical, essas coisas, a gente consegue meio que construir a imagem na nossa cabeça? Porque pra mim é tão natural. Mas aí eu acho que teria sido uma coisa mais funda, teria sido quando a gente começou a ler. Eu comecei a ler muito cedo, eu tinha, sei lá, uns 9 anos de idade. Não, mas essa construção de leitor, porque, né, a gente tem uma construção de saber ler e uma construção de leitor. Ela vai muito do que acontece na nossa primeira infância, eu acredito. Então, se na nossa primeira infância a gente foi muito instigado a imaginar, a brincar, então a gente vai ter uma facilidade maior. Pra na hora que a gente pega um livro e lê ele, ter já esses pensamentos de formar como que vai ser tal personagem, como que vai ser tal casa. Eu fui muito instigado. Meu tio tinha uma locadora, né? Então, assim, meu tio Alfredo tinha uma locadora. Então, filmes, histórias. Meu avô contava histórias de terror desde criança, assim. Ele falava que tinha o corpo que cai. Então, sabe? Essas coisas desde que eu era muito criança. Então, a imaginação sempre esteve lá. Então, pra mim, é mais fácil de criar um cenário na minha cabeça quando eu tô lendo. Eu também sempre fui muito instigada a isso. Então eu acredito que isso tenha um pezinho dessa questão da infância. Sim. E por falar em imagem, a imagem justamente pro próprio Ed muda. Porque de primeiro ele vê o Dorsey, o irmão dele zumbi, puxando ele, só que agora, por conta do cheiro, as mudanças que aconteceram, quando ele olha pra trás, já não é mais o irmão dele que tá perseguindo ele, é sim o monstro da Lagoa Negra. Que tem aí um focinho longo, preguiado. Esse negócio de focinho longo, preguiado, já me deu nojo. Porque os fluidos escorriam dele. Então é algo que eu fico... Os olhos... Sim, os olhos eram brancos e gelatinosos, os dedos unidos por membranas com garras tipo lâminas nas pontas e uma respiração borbulhante. Andava pingando. Então ele entendeu que o monstro queria carregar ele pra dentro daquele canal, ou seja, se é um monstro de água, minha filha... Pro canal eu vou. Já sei pra onde eu vou, né? E aí ele tá lá tentando alcançar o portão, ele até vê um caminhão passando e ele imagina que o motorista não fazia a menor ideia de que o menino tava ali se arrastando, precisando de ajuda. Só que ele tropeça na porcaria do banco. Ele tava muito perto, gente. Ele tava muito perto da saída. Só que ele tropeça no banco que tava fora do lugar. Tinha sido deslocado por jovens, provavelmente. Em algum momento naquele dia. E ele cai. E com isso ele vê o monstro se aproximando. Ele tenta fugir, mas aí já é tarde demais. E o Ed é capturado. Então ele pega ali o Ed pelo pescocinho do Ed. Ai, gente, tadinho! E o Ed fica com uma coisa na cabeça o tempo todo, desde o momento que ele vê esse monstro, e até quando ele vê o Dorsey, que é, você não é real, ele não é real, ele não é real. Né? Então, ele percebe que a situação
tá piorando ali pro lado dele, porque aí um monstro começa a apertar ele. Aí as garras vão entrando na carne e aí pega a jugular dele e ele sente que ali já era pra ele. Ele consegue sentir ali o sangue quente escorrendo. E por final, né, a chave de mestre é um monstro meio que fazendo eu venci, você não, e enfiando de vez. Na verdade, ele arranca a cabeça do Ed Corcoran. Né? Ele decapita o menino, ele arranca a cabeça do menino e a cabeça dele rola no chão. Mas um pouquinho antes disso acontecer, ele até tateia as costas do monstro pra procurar um zíper. Porque ele acredita que pode ser humano. Sim, tão inocente, tão inocente. E por fim, a gente tem, de fato, a morte do Ed Corcoran. Uma coisa que pegou é que nessa parte fala que a coisa vai assumindo outra forma. Isso me intriga também. Isso me deixa tipo, que forma? Qual é essa forma? O que seria isso? Porque assim, ó, será que pro Pennywise... Mas é interessante, levanta um questionamento bem interessante. O Pennywise, ele se transforma naquilo que você tem medo. Então, se eu tenho medo de barata, ele vai virar uma baratona gigante. Aí ele vai vir aqui, ó, voando, aqui, ó. Ai, cucaracha! E aí, depois que ele me mata, como o meu medo já foi desligar, é como se eu tivesse desligado um interruptor de uma tomada, sabe assim, de uma luz. Ok, o medo já foi, então eu não preciso mais dessa forma. Então a forma meio que se desmancha, assim, meio que se vai junto com a vida da pessoa, se esvai. Nossa, sim, é uma forma muito mais interessante de pensar, eu achei agora. Por que ele assumiria outra forma, sabe? Tipo, ele já matou o menino, beleza. Conseguiu o que ele queria, tecnicamente se alimentou, né, do medo. E aí ele vai se transformar em outra coisa só pra voltar lá pro esgoto? Precisa. Ele precisa ter uma forma, necessariamente? Ou ele podia ser virar só um... sumir? Uma fumaça. Sei lá, igual aquela fumaça que era vilã do Lost. A fumaça preta, lembra? Já tinha Lost, que era uma fumaça preta que era grande vilã de Lost. Ai. Então, assim, não sei, sabe? Eu fiquei meio também pensando nesse ponto. Assim, o que o King quis trazer com essa transmutação da coisa neste momento? Do monstro do lago pra outra forma. Qual forma? A aranha? As luzes da morte? Uma pessoa? O palhaço? Não sei. E aí, fica em aberto. Fica aí o questionamento. Fica aí, gente. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Comenta aí o que vocês acharam. Por que eles transformam e no que eles transformam? Transforma numa bicha? E sai andando assim no canal. Ai, Mona, vou pro canal. Não sabemos. Estamos caminhando agora, então, pro terceiro bloco dessa história. Que é um bloco que, assim, gente, é frenético, tá? Esse capítulo é um capítulo que foi frenético. Eu posso dizer que eu gostei demais deste capítulo. Foi o famoso dedo no cu e gritaria. Foi, totalmente. Aqui a gente vai ter no bloco 3 o ponto de vista, um pouquinho da vida, vai descobrir um pouco mais sobre a vida do Mike Hanlon. Meu querido Mike, eu gosto muito do Mike. Depois desse capítulo eu comecei a me apegar, viu? E depois desse capítulo eu gosto ainda mais. Ele adulto eu detesto. Ele criança eu gosto muito. E é engraçado que, como no mesmo capítulo, a gente já conseguiu várias variações. Sim, uma loucura. A gente começa de uma forma e já tá aqui no Mike de uma outra forma totalmente diferente. Sim. Então é assim, ó, só pra gente entender melhor. Então, no primeiro bloco nós tivemos o formato de notícias, né? O gênero ali, o gênero notícias. Lembra quando você estudava na escola? Literatura. Professora de português passava. Olha, vamos ver o gênero notícias. E vocês falavam, pra que eu quero saber disso? Exato. Olha só como é importante. Exactly. Um shout out aí, um hello pra todas as professoras de redação que ensinam esse conteúdo. Já no segundo bloco, a gente vê uma coisa mais narrativa sobre a vida de um personagem que nem fazia parte da história até agora. Sim, e narrado em terceira pessoa. Que é um padrão comum, né? Um padrão comum de narrativa, geralmente, de livros. Geralmente, quando a gente vai ler um livro de literatura, principalmente uma literatura fantástica ou romântica, etc., a gente sempre vai ter duas formas de narrativa. Ou ele é narrado em primeira pessoa, ou ele é narrado em terceira pessoa. Aqui a gente segue com o mesmo padrão. Só que o que eu gosto dessa parte é que aqui é rápido. Aqui o negócio é tipo... Ai, que linda família. Foca de viadinho. Corre, criança, corre. É tipo isso. É uma loucura. Então eu gosto bastante também.
O início desse bloco, então, é dado a partir do primeiro dia de férias. O Mike, ele acorda às 5 da manhã. Madruga o bichinho, hein? Gente, mas pra que acordar tão cedo, né? Primeiro dia de férias, tá? Depois de uma noite de muitos sonhos. E aí ele pega a bicicleta dele e, movido por uma intuição que muito me intriga, ele vai em direção à cidade. A intuição dele é bizarra. Bizarra. Eu amo muito, né? Como a gente já citou anteriormente, o Mike, ele mora na fazenda com os pais. Que, diferente do filme, do It, a Coisa, estão vivos. O pai e a mãe. Que me chocou um pouco. Eu fiquei surpreso também, porque a gente... Assim, me faz questionar por que o Andy Muschietti, quando foi produzir o filme, e os roteiristas, obviamente, porque eu acho que tudo não é culpa do Andy Muschietti, a gente também tem roteiristas, as pessoas envolvidas, decidiram seguir para um outro caminho, colocando aquelas cenas deles queimando lá, e esse é o maior medo do Mike, porque os pais morreram queimados, né? Não, porque provavelmente pode ser que aconteça. A gente tá muito na parte, assim, de cada um familiarmente, a gente tá muito no início. Então pode ser que aconteça daqui a pouco uma morte. Mas você acha que ele misturou as coisas? Porque ele quis misturar alguma coisa relacionada ao... Como é o nome do bar? O Black Spot. Porque ele quis conectar com os acontecimentos do Black Spot para ter uma profundidade narrativa e dramática um pouco maior. É um dos pontos. Pode ser que faça que ele tivesse pensando em montar o Mike criança nesse viés aí, mas pro lado do... Meus pais morreram quando eu era criança. Um órfão. Mas a linha do tempo nem faz sentido, né? Não. Porque quando tem os acontecimentos do Black Spot, o Will é criança. Então, eu não sei qual foi a pegada do Andy Muschietti aí, gente. Eu posso até dar uma pesquisada depois, tentar trazer isso pra gente entender melhor. Mas é que não faz muito sentido. Porque quando a gente vê a cena do filme, o Mike fala que os pais dele morreram queimados. Aí quando vai mostrar a cena lá dele que ele vai indo entregar as carnes e tem a porta do açougue, e aí sai um monte de mão, começa a sair um monte de mão assim, pegando fogo e gritando, chamando ele, tá? Depois aparece o Pennywise, aí passa de carro, passa os meninos de carro. Sim. Passa o Bowers de carro e fala, sai da minha cidade! Pra ele, então, tipo, fica meio confuso, né? Fica meio, tipo, que fora da realidade da história, da linha narrativa real da obra. Sim, mas talvez, né, tenha sido uma escolha de linha de diretor mesmo, né? Talvez. Pra ser uma construção de personagem diferente naquele momento. Sim. O que é importante a gente ressaltar neste momento é que os pais dele estão vivos. Tanto o pai quanto a mãe estão vivos, tá? Ele pega a bicicletinha dele e vai aí pedalando até chegar no Parque Bessie. Só que aí ele desce, ele já tinha pensado que Derry tava meio estranha. E conforme ele desce, ele percebe ali um cheiro diferente. Porque esse menino, ele é sagaz. E ele sente o cheiro de coisa velha, salgada, que ele denomina como cheiro de mar. Então, só que isso seria comum se Derry ficasse perto do mar. Derry fica a 65 quilômetros da costa do mar. Gente, 65 quilômetros é muito longe. Muito. Convenhamos, não tem nem condição de ter cheiro de mar. Sem contar que nesse dia tava uma neblina horrorosa. Ele tava pedalando, mas ele não tava enxergando direito as coisas. Ele até fala que, tipo, os carros, né? Ele consegue ver os carros quando os carros estão, tipo, muito perto, assim, pra desviar e tal, no lugar. Então a cidade tá tomada por uma neblina muito louca. Então ele tá ali entrando ali no bairro. Ele tá entrando ali no parque. Ele percebe que o banco está errado, né? Como um garoto muito gentil, ele conserta o banco no lugar correto. E então ele encontra um canivete com as iniciais E e C. Que nada mais é do que as iniciais de Ed Corcoran. Ele olha para aquilo, ele guarda no bolso. Aí então ele arruma o banco bonitinho, né? E aí ele percebe que tem sangue na grama. Sim. A primeira coisa que ele pensa quando ele vê isso são os pássaros. E é muito estranho, né? Não é tipo um pensamento muito comum. Você vê um banco fora do lugar, um canivete, sangue. Aí você pensa num pássaro. Qual que é a conexão? Só que é muito legal, porque nesse trecho do livro, essa parte da obra, os pássaros, eles
estão presentes, assim, em várias citações. Uhum. Inclusive, tem um trecho que ele tá conversando com o pai dele, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as colheitas e tudo mais, porque eles moram na fazenda, né, gente? Então, obviamente, eles trabalham com colheita. E eles ouvem o barulho de um pássaro, o som de um pássaro cantando. E é um pássaro muito específico. É um pássaro que chama mobelha. Você já ouviu falar? Eu vi no livro só. É um pássaro aquático, tipo assim, é um pássaro que parece um pato. Nossa. Grande. E ele fica na água. E ele tem um som muito específico. Eu vou colocar aqui, gente, um trechinho do pássaro cantando pra vocês ouvirem. Ouçam aí o canto na mobelha. É, gata, é tenebroso. O canto da mobelha é tenebroso. Já apareceu em vários filmes de terror. A maioria dos filmes americanos, quando você ouve, quando tem aquela névoa à noite, é o som desse pássaro. Aff, Maria. Então é uma coisa que volta. E o King, mais uma vez, ele sabe escrever, gente. Ele podia estar muito louco de cocaína nessa época, de whisky, escrevendo loucamente, mas ele sabe escrever, ele sabe trazer referência. E o pássaro é uma coisa que tá ali o tempo inteiro. Não só por isso, mas também por conta do pássaro da siderúrgica Kitchener, né? Que é um ponto de atenção que a gente vai descobrir daqui a pouco. Os pensamentos do Mike, eles vão formando ali umas perguntas e umas respostas, e aí ele pensa. E se eu vou formular aqui, né, o que pode ter acontecido com esse sangue? Porque era algo que ele tinha mania de fazer ali, que ele cria histórias muito rápidas na cabeça dele. E aí ele pensou em uma que seria automaticamente passável no programa que ele gostava de assistir, que é o Alfred Hitchcock Presents. Uhum. Isso é um adendo, que é uma série antológica da televisão americana que ficou no ar de outubro de 55 até junho de 62. Uhum. Tiveram aí totalizando 7 temporadas, e o que eu mais me choco com isso é que cada temporada tem 36 ou 39 episódios. Então eram temporadas muito longas, e apesar de ter o nome do Hitchcock, apenas 17 episódios foram dirigidos por ele. Uhum. E pra vocês que não sei se tem tanto aprofundamento em relação ao cinema, o Alfred Hitchcock, ele é muito famoso porque ele é o diretor responsável por tomar conta do filme Psicose, que é aquele filme clássico, famosíssimo da cena do banheiro, do chuveiro, que tem a faquinha lá e a moça tá tomando banho e aparece alguém pra esfaquear ela com aquela musiquinha clássica. E não só isso. A gente tem uma outra referência que aqui faz muito sentido, porque ele também é o diretor responsável pelo filme Pássaros, que é um filme onde são uma espécie de pássaros e corvos que atacam as pessoas, começam a matar as pessoas na cidade e tudo mais. Então, assim, faz muito sentido. Faz muito sentido. É uma jogada de mestre, assim, é uma inteligência, uma referência, como a gente já viu anteriormente, nos episódios anteriores, ele sempre traz referências de cinema, teatro, cultura pra dentro da obra e usa isso pra complementar o capítulo. De uma forma muito rica. De uma forma muito inteligente, eu gosto demais disso. Então ele pensa numa história onde um menino, que ficou até depois do horário de toque de recolher, tinha sido assassinado por um homem. E para onde que esse assassino vai levar esse corpo? Então ele olha para frente dele e pensa que é o caminho do canal. Então a visão dele é clara. O corpo foi jogado no canal. Então ele vai caminhando junto, a bicicletinha dele parou lá perto do banco. Vamos ter essa visão bem clara. E ele vai andando até ali o canal para continuar imaginando essa história, né? Só que o checkmate dele foi: e se eu substituir esse assassino por um monstro? Igual o que aparece em filmes e livros e em quadrinhos de terror que ele lê. Só que ele detestou a história, ficou um pouco receoso e pensou: nossa, que história ridícula, deixa isso pra lá, não sei nem por que esses pensamentos surgiram. Só que alguma coisa martela no fundo da mente dele, que é justamente o que aconteceu com ele na primavera. E a gente vai saber mais sobre isso agora. A Primavera, de Mike Hanlon. É um flashback, tá? Todo esse trecho que a gente vai citar agora volta no tempo. Antes da gente falar mais sobre em relação ao que aconteceu na primavera, a gente vai tentar entender como que é a relação familiar do Mike Hanlon com os pais dele. E a gente pode citar agora quem que é o pai do Mike. Como que é o nome do pai do Mike? Will Hanlon.
O Will Hanlow. A gente viu o Will Hanlow em Welcome to Derry. Ele é um menininho lá que é filho do oficial do exército que tá em Derry para trabalhar todo aquele sistema de tentar achar alguma coisa, uma arma, né, que o exército de Derry tá procurando para usar contra outras nações. E o Will, ele é um ótimo pai. Ele é muito, muito bom. Eu coloquei a anotação, eu achei ele um paizão, assim. Eles moram, obviamente, nessa fazenda, e a gente consegue enxergar como é a rotina deles, porque, como a gente falou um pouquinho antes, eles trabalham com a questão de plantio. Então, todo ano eles seguem ali mais ou menos o mesmo padrão de limpar a terra, arar a terra, plantar, esperar crescer, colher, para vender esses produtos e manter a renda familiar ali funcionando. E é sempre muito partilhado com as estações do ano, né? Então, quando a gente tá na primavera, o Mike sabe que é o momento que eles vão arrumar tudo para poder plantar. Quando for ali o verão, é aquele momento de germinar. Quando vem ali o outono, é o momento de fazer essa colheita. E o inverno é o momento que tudo fica quietinho. Sim. E a gente sabe que a estação favorita do Will é a primavera, porque justamente ele sente que esse momento é o momento em que tudo volta à vida. Ele trabalha com o pai dele na fazenda desde os 5 anos de idade. Então ele tem ali a média de 10, agora já fazem 5 anos que ele vive esse ciclo. É o 5º ciclo dele, né, de trabalho com o pai. E ele ajuda todo o processo. Então começa quando eles abrem lá o celeiro para tirar a picape do celeiro, que é uma picape que parece um Frankenstein, que na frente é de um carro, a parte de trás é de outro, a parte de dentro é um sofá velho que eles sentam para dirigir. Mas funciona, isso é o principal. E o pai dele vive falando, né? Não, eu vou trocar esse carro, eu vou trocar. E nunca troca. É sempre a mesma picape. Mas a picape é de grande importância porque é ela que ajuda na colheita, ela que ajuda para carregar, para retirar as pedras do meio do caminho antes de arar com o trator, que também fica dentro do celeiro e tudo mais. Então, quando as portas se abrem para iniciar um novo ciclo. O Mike, ele ajuda ali toda a família dele. Então ele ajuda ali a mãe a arrumar os espantalhos, que é o Larry, o Moe e o Curly. Que é, na verdade, os nomes dos 3 patetas. Sim, foi o famoso trio de comediante americano que tinham esse humor mais pastelão, que ficaram ativos entre 1922 até 1970, mais ou menos. E se a gente for fazer uma correlação com algo da nossa cultura, é como se fossem os nossos trapalhões. Sim, os trapalhões têm grande influência dos 3 patetas, Dos 3 patetas. Muito bom. Na época de colheita, o Will Hanlow, ele contratava ali os ajudantes mais próximos que tinha fazenda próxima para poder ter ali uma colheita próspera, e ele pagava todo mundo, até a esposa e o filho. Sim, todo mundo, porque... E aí você consegue perceber que ele era um homem muito justo, né? Ele colaborava com tudo, ele ajudava contratando mais pessoas para trabalhar, ele pagava todo mundo direitinho, não era tanto, era 25 centavos por barrica, mas, era muita coisa para aquela época era muita coisa. E além desse pagamento, o Mike recebia 5% dos lucros anuais da fazenda. E a cada ano que passava, após o dia de ação de graças, o Will Hanlow também calculava os ganhos da fazenda e o Mike recebia mais 1% do valor. E esse dinheiro ia automaticamente para a conta dele da faculdade, então ele não tinha contato com esse dinheiro, mas o pai estava fazendo um pé de meia ali para ele conseguir cursar uma facu e sair desse fluxo. E é muito inteligente, porque ele era um homem negro, fazendeiro, e sabia que se o filho dele quisesse ter um futuro, ele tinha que fazer uma faculdade. Um homem à frente do seu tempo. O que eu tenho para falar desse homem? Esse homem é maravilhoso. Mas aí que tá a questão, ele é um homem muito consciente das questões raciais e culturais dos Estados Unidos daquela época. Porque se ele guardava o dinheiro pro filho dele pra faculdade, ele sabia que se o filho dele quisesse ter um futuro, ele não podia ser fazendeiro igual a ele. Ele ia ter que buscar alguma coisa maior. E aí, pra buscar essa coisa maior, tinha que ter uma condição financeira segura, estável, né? E pra isso, ele, obviamente, ia precisar de dinheiro. Então, obviamente, o Will, ele era um homem que sabia dos problemas sociais e culturais da cidade. Diferente do pai do Bowers, por exemplo, que é um supremacista idiota, sabe? E isso fica muito evidente na criação que o Will tinha com o Mike, porque além desse fator de trabalho, que edifica o homem, também tinha a questão que ele sempre queria que o filho fosse curioso sobre diversas áreas do mundo, principalmente em relação à história da própria cidade, então a história de Derry.
Então ele instigava o filho a sempre buscar conhecimento. Busque conhecimento. O pai dele era parente do ET Bilu. Passado que eles eram amigos. Muito amigo. Mas é isso. Então, eu acho que tinha essa relação. E isso é algo que floresce no Mike, que a gente vê lá no futuro, que deu certo. Graças a Deus. Porque de todos os pais, o do Mike foi o único que teve uma visão para além daquilo de Derry. Tipo, para além. Eu quero que o meu filho vá além. Então, se for pra ir pra outro lugar, que ele tenha uma estrutura boa, que ele saiba das coisas. Nossa, mas que loucura. Sabe o que é trágico? Olha como é trágico. O Will tinha essa percepção, ele tinha um tratamento muito bom dos pais, ele tinha uma criação muito saudável, ele tinha um pai e uma mãe muito saudáveis. Acho que de todas as crianças ele é o melhor, assim, em relação disso, só que ele foi o único que não saiu de Derry. Tenso, né? O cara tinha um futuro brilhante pela frente. E tinham todas as ferramentas, né? Mas mesmo assim, todo mundo saiu de Derry, menos ele. Menos ele. Que loucura, né? Toda tarefa que o Mike ele tinha que realizar, o pai deixava num bilhetinho. Então, por mais que ele tivesse coisas na fazenda para poder fazer. Por mais que ele tivesse tarefas na fazenda a ser realizadas, ele de vez em quando tinha tarefas que era para ele se divertir. Porque o Will tinha essa coisa muito clara na mente dele. Ele tem um filho em casa, uma criança de 10 anos. Então eu não quero que essa criança só trabalhe comigo. Eu quero que essa criança se divirta, seja curiosa, vá conhecer lugares. Ele não prendia o Mike dentro da fazenda. Tipo, você tem que trabalhar e você tem que fazer isso e aquilo. Que é uma coisa que provavelmente poderia acontecer com Bowers. A gente sabe, porque é citado até, né? Que ele trabalhava, que ele ajudava na fazenda, por isso que ele era fortinho, que ele era mais malhadinho e tal, porque o pai dele forçava ele a ajudar na fazenda. No caso do Mike, é citado pra gente que de 1 a 2 dias, pelo menos, ele tinha esses dias livres, que muitas das vezes tinham tarefinhas de diversão que o Will deixava pra ele. Uma coisa importante da gente falar é sobre o toque de recolher, né? A gente vê que ele tinha essa liberdade para explorar a cidade, mas o único combinado era respeitar o toque de recolher. Uma vez ele chegou em casa mais tarde, a noite já tinha caído, ele se distraiu e a mãe dele deu uma surra nele de pano de prato, porque ele voltou 1 hora depois do que deveria. Surra de pano de prato. Você sabe, mas aí que tá. Olha a diferença do Mike pra diferença do Ed Corcoran, sabe? Tipo, o padrasto espancava o Ed Corcoran por nada. O Mike, o máximo que ele levava era uma surra de pano de prato, porque chegou depois do toque de recolher. Então, você consegue ver que nem todo adulto dentro de Derry era endemoniado. Tínhamos adultos bons também. Salvava-se algum. Algumas pessoas eram boas, né? Na criação dos filhos e tudo mais. Chegou um dia que o bilhetinho de tarefas era nada mais, nada menos que uma exploração das ruínas. Quais ruínas? Da siderúrgica Kitchener. Ai, olha, aqui que eu penso. Lógico que não. Aqui que eu penso, oh meu Deus do céu, Will, você já tá passando do limite, né? Assim, o Will julgava o lugar como se um lugar que Mark deveria conhecer por conta do contexto histórico e tudo mais, e deixou esse pedido, esse bilhetinho pra ele, dizendo que ele deveria ir lá explorar e trazer uma lembrança do local. Sempre pedia alguma coisa pra eles recordarem desse momento e tudo mais. Só que assim, gente, pra vocês que não sabem, a siderúrgica Kitchener foi um acidente que aconteceu em Derry no começo dos 1900, início do século, que foi a explosão da siderúrgica enquanto tinham crianças fazendo a caça do ovo de Páscoa. Então, assim, não é o lugar mais adequado pra você mandar seu filho, sabe? Morreu um monte de gente, 80 crianças morreu na explosão. Vale lembrar também que provavelmente é a 3ª temporada de Welcome to Derry. Provavelmente eles vão puxar no tempo. A gente sabe que a primeira temporada foi ali sobre o Black Spot, a segunda temporada vai ser sobre a gangue Bradley, e a terceira sobre a explosão da siderúrgica Kitchener, porque mostra na abertura da série do Welcome to Derry. A gente tem isso na animação, né? Mas, enfim, amiga. Ô, senhor. O Mike até pensa, nossa, pensou se eu encontro ali um crânio? Meu Deus do céu, sabe? Ele vai de bicicleta até lá. E é longe, tá, gente? Longe, são o quê? 16 quilômetros?
Dá 16 quilômetros de ida e volta. Então, provavelmente 8 quilômetros pra ir e 8 pra voltar. De bike. Gente, é longe. Para pensar, a gente que mora aqui na zona oeste de São Paulo, daqui da onde a gente mora até Carapicuíba, são 3,5 km. Você vai, tipo, até o centro de Osasco. Você vai em Osasco, come um dogão e volta de bike. É 3 idas no centro. Não, cara, é longe demais, você tá louco. Então, assim, e mesmo assim ele vai, tá, gente? Chega lá suando, se mata na bicicletinha dele e chega até as ruínas. Já dentro do ambiente, ele segue buscando uma lembrança do local. Então ele vê, primeiramente, ele olha, ele vê que tem uma chaminé caída, né, que desmoronou da própria siderúrgica. Isso. Cacos de azulejos espalhados pelo lugar, muitos destroços, um buracão. E o pai dele até fala pra ele assim, não vá até o porão. É engraçado que ele sente uma energia diferente ali. O Mike, ele é muito de sentir as coisas. Desde o momento que a gente vê ele lá entrando no parque, até esse momento que é esse flashback da exploração dele, ele tem uma noção ali de sensação muito forte. A intuição dele é muito boa. Porém, ele obedece essa intuição? Não, ele é teimoso, cara, ele é muito teimoso. Ele vê lá a chaminé caída, ele fica curioso pra saber, e ele chega até perto, fica com certo medo, porque o vento que passa, né, pela chaminé lá fazendo barulho, faz o barulho dos moose blowers, que é aquele dispositivo que a mãe dele coloca na cabeça dos espantalhos pra espantar os corvos que tentam comer a plantação durante a colheita. E mesmo assim ele continua, ele vai se aproximando, e isso traz pra ele uma memória, porque o barulho que faz quando o vento bate, passa pelo moose blower, é como se fosse o som de um bicho. Que moose, em inglês, é aquele bicho que tem um chifrão assim? Alce, é. Então, é tipo o som do alce, né? Então, isso espanta o pássaro, isso assusta o pássaro, já que o espantalho não faz essa função também. E isso traz memórias pra ele, que é a memória do filme que ele assistiu com o pai. E aí eu vou deixar pra Jess explicar sobre o filme, porque eu acho que é uma pegada mais do universo dela, assim, essa coisa o negócio do oriental, né? Na noite anterior a essa exploração, eles assistiram um filme chamado Rodan, um monstro do espaço. Ele é um filme de ficção científica / terror, japonês de 1956. E ele é dirigido por Yoshiro Honda. Esse filme nada mais é do que aqueles monstros gigantes japoneses de destruição de cidade. Então é isso, a gente chama de kaiju, né? Que é uma fera estranha, monstruosa. Tipo Godzilla. Exatamente. O filme nada mais é do que um grupo de mineradores que descobriram insetos gigantes em uma mina, mas a ameaça real vai surgir quando um dinossauro daqueles que voa bem grandão. Você tá sabendo? Um pterodonte. Então, esse pterodonte colossal, né? Ele aparece. Ele é chamado de Rodan. E ele vai despertar ali a destruição da cidade em massa. Exatamente como qualquer outro monstro desse tipo de filme faz, né? Então, o objetivo era destruir os insetos, mas aí o Rodan aparece e destrói a cidade. E o exército vai tentar contê-lo no Monte Aison. Uhum. Então é basicamente isso que acontece nesse filme. Ele tenta espantar esse pensamento, né, da cabeça dele e continuar buscando a relíquia ali pra finalizar a tarefa e sair vazado. Mas algo começa a puxar ele pra cada vez mais perto do buracão do pop. O buracão, onde fica o famoso porão, que o pai dele falou assim, não vai. O que acontece, não olha lá pra baixo, não vai lá porque é perigoso. Antes dele se aproximar, ele acha uma roda dentada, como se fosse uma parte de uma engrenagem. Ele usa um gravetinho pra limpar essa engrenagem, tirar a terra que tá nela e guarda essa engrenagem no bolso, decidindo que aquele é aquela relíquia que ele vai levar pro pai dele, como recompensa. Ele fez assim, pronto, achei minha relíquia, vou embora. Mas algo trava ali as patinhas dele, que ele não consegue andar. Que menino tolo. Então ele pensa, deixa eu dar só uma olhadinha. Lembrando que ele entende que aquela área ali, perto do porão, tá com a terra úmida.
tem um perigo de deslizamento muito grande. Uhum. Mas a curiosidade, né, quis matar um gato, na verdade aqui quase matou o garoto. Então ele chega lá perto e aí ele olha lá pro fundo. Quando ele olha lá pra baixo, ele encontra um grande pássaro que tava olhando pra ele de volta. E aqui cara, eu gosto muito desse efeito, assim, desse. É muito óbvio que vai ter uma merda que vai acontecer, mas ao mesmo tempo me surpreendeu muito, assim. Ele olhar pra baixo e tá tipo um ninho, tem um ninho gigante lá dentro. Abraçando um grande pássaro. E um pássaro lá embaixo, gigantesco, olhando pra cima, já tipo assim: Olá! Tudo bem, criança? E nesse momento, o pássaro, gente, gigantesco, de peito laranja, com penas cinzas e como assim, penas de um pardal, os olhos brilhantes com desenhos prateados e com mais ou menos 3 metros de envergadura, ou seja, um passarão, né? É maior do que seu quarto, amigo. Maior. Menina, amiga, eu não tinha parado pra pensar nisso. O pássaro é maior que o meu quarto, cara. Meu quarto tem 2,80 m, 2,80 por 2,60. Meu Deus! O pássaro aqui ia ficar aqui, ó. Ai, nossa, que aconchegante. Ai, tá tão apertadinho. Tô tão alinhado. Caraca, gente, é muito grande mesmo, né? E vamos pensar que 3 metros de comprimento é bastante coisa de envergadura, né? Muita De coisa. uma asa, e quando a gente fala de envergadura, é de uma ponta da asa até a outra. Até a outra. Aham. É um pombão. E aí... ele se apavora, tenta fugir. Só que nesse momento o pássaro levanta voo numa rajadona de vento e tenta capturar ele. A ave chega a agarrar ele pelo braço e ele começa a se debater, a gritar, tipo, me solta, me solta, me solta. Aí ele consegue se soltar. Consegue se desvencilhar e sai correndo. E o pássaro, querida, no maior ataque. Eu achei um bafo bafônico, ó. É engraçado que é tudo muito rápido e aí você vai cansando. Junto com ele. Porque aqui você Nossa! Porque aqui o medo vai ser... Meu Deus, ele não vai sobreviver. Embora a gente saiba que ele sobrevive, É que vai dar verdade, tudo. é verdade. Tem isso, né? E ele... O pássaro, gente, ele vai dando rajadão, assim, voando em volta do menino, e desce, e vai para o alto, e volta pra trabalhar, e o Mike pula pra um lado, ele se desvencilha, ele, tipo, quase é pego, até que ele vê a chaminé, que ele tinha visto no começo, na entrada ali do terreno, e aí ele vai tentar buscar abrigo dentro da chaminé, porque ele pensa, e olha isso, ele pensa muito rápido, né? Se eu entrar na chaminé, a chaminé, ela tem um tamanho razoável, então provavelmente o bicho não vai entrar, não vai conseguir entrar, não vai conseguir me pegar e tudo mais, e eu vou conseguir escapar. E ao mesmo tempo que ele consegue alcançar a entrada da chaminé e ele entra lá cheio de fuligem, ele não sabe o que tem lá dentro, se pode ter um escorpião, uma cobra ou qualquer outra coisa, ele começa a imaginar, meu Deus, e se o pássaro entrar e a gente morrer aqui os dois entalados dentro da chaminé? Tudo que eles vão encontrar vai ser um menino e um pássaro podre dentro de uma chaminé. Eu achei esse pensamento tão eu. Eu pensaria isso. Sem contar que o pássaro tá ali, pegando voo, tá levantando muita sujeira, ele sente um cheiro de mofo. Horroroso. Ele fala várias vezes que ele sente o cheiro de fuligem, né? Isso. É uma poeira, é uma fuligem que gruda na garganta, que seca a garganta. Você consegue sentir a poluição, aquele ar pesado que tá acontecendo ali. Uhum. Já dentro da chaminé, ele vai tateando, porque fica tudo escuro, porque assim que ele entra, o pássaro vem atrás. E a luz é cessada, porque a chaminé, vamos pensar que o lado pelo qual ele entrou é o lado que quebrou e caiu. Então é o lado mais grosso. Sim. Né? Com mais área da chaminé. E ela vai afunilando e se tornando mais fina até na ponta, por onde a fumaça justamente sai. Ele entrou pelo lado maior, o pássaro entrou junto, e eles vão meio que se espremendo ali e se empurrando mais pro fundo dessa chaminé. E é uma chaminé longa, tá, gente? Uma chaminé grande, é um cano bem grande. Sabe aqueles canos de esgoto que as pessoas colocam em São Paulo pra quando tem um riacho, eles colocam aqueles canos de concreto? Pra dar aquela evacuada do rio. É tipo isso, eu acho que é tipo isso. Só que com uma ponta ficando mais fina. E aí ele começa a tatear e ele vai achando algumas partes de azulejo que estão soltas ali dentro. E nessa busca ele começa a tirar, jogar esses pedaços, cacos de azulejo em direção ao bicho. Uma coisa que eu achei boa nessa parte, que eu achei que
trouxe uma reflexão maior sobre a obra e sobre o multiverso do Stephen King foi o momento em que ele joga um pedaço de caco e esse pedaço de caco atinge o pássaro. Então, em vez de gritar de raiva, o pássaro grita de dor. E a gente sabe que ele machucou o pássaro de alguma forma, né? A gente não sabe como ainda, mas a gente sabe que ele machucou o pássaro de alguma forma. Só que ele sente que ao fazer esse movimento de atirar alguma coisa, deu impulso no braço dele. Como se alguém tivesse pego no braço dele junto com ele e tivesse ajudado nesse lançamento. E nisso me traz a imagem da Maturin, que é a tartaruga. Uhum. Porque o que mais poderia ajudar ele? Ou o espírito das crianças? Que morreram lá na época? Não sei, vai saber que essas operações não ficam andando lá em Derry também. Pensar na Maturin é a escolha mais óbvia a se fazer. Eu acho que faz muito sentido na minha cabeça, porque a Maturin não pode interferir, ela não interfere diretamente nos acontecimentos dentro de Derry. Porque senão seria muito fácil, até era só a tartaruga ir lá e lutar com a coisa. Aí seria muito mais simples, né? Ela também não faz nada. A tartaruga parece que ela deixa tudo na mão dos outros também. Porra, vai lá e resolve, vai. Para de terceirizar o trabalho e vai lá e faz a parte, querida. Exatamente. Mas a gente pode... O Penny, ele acorda todo 27 anos e vai lá fazer sua jantinha. Bate o ponto dele e fala, vamos lá, hora de trabalhar, querida. Ele vai lá e faz a jantinha dele. Já mato. Mato, dane-se. Tá nem aí pra nada. Beijos. Então... Eu vomitei o universo, é isso. Ela é meio arrogante, né? Ela é meio arrogante, a Maturin, se a gente pensar desse jeito. Mas aqui a gente tem, então, justamente essa tipo de influência. Eu prefiro acreditar que, sim, pode ter sido a Maturin de alguma forma influenciando ali pra ajudar, né? Pra salvar o Mike, porque o Mike é parte do Set e os Sets são importantes pra destruição do Pennywise. Depois que o Mike ele consegue ferir o pássaro, ele dá um tempo ali. Ele recua, né? Ele sai. E aí ele começa... Amiga, é muito bom. Ele recua, ele sai de dentro da chaminé e ele começa a sapatear em cima da chaminé. O pássaro começa a sapatear, porque no próprio livro ele fica fazendo... dos pés do passarinho em cima da chaminé. Do pé não, né? Deve ser uma lapa de pé desse tamanho, né? Deve ser o tamanho dessa mesa. Cara, se o passarinho tem 3 metros, o pé dele deve ser uma lapa de 45, né? Ele dá um tempo, mas o pássaro reaparece. Porque fica nessa jogada, né? Não, ele faz a Virgínia Fonseca, fica sambando em cima da chaminé. Aí ele faz a baixadinha assim, ó. Aí ele volta lá no tubo de novo, fala, e aí, menino? O Mike consegue perceber que ele feriu o pássaro, porque ele não tinha certeza até então. Ele só tinha ouvido um grito, né? Isso. Ele joga mais alguns montes. O pássaro tomou uma e ficou, filho da puta! Aí saiu, ficou sambando lá em cima, machucou o olho dele. O olho dele tá estourado, o olho direito do pássaro tá estourado, escorrendo uma gosma. Horrorosa. Uhum. Com isso, né, a ave vai dar uma recuada, até porque tá toda bichada já. Tomou um pau, o Pennywise tomou um pau pela primeira vez, né? Primeira vez que ele apanha. Ele tomou um pau, primeira vez. Até agora, assim, de tudo que a gente viu até agora, é a primeira vez que ele tomou um pau. Sim, não tinha pensado nesse lado. Mas realmente, é a primeira vez que ele tá ali, ó. Ele foi estraçalhado pelo menino Mike. Então, Mike segue dentro da chaminé. Ele espera o tempo e aí ele corre. Ele corre como se não tivesse amanhã. Pega a bicicleta dele e dá-lhe pedaladas sem olhar pra trás. Sim. Ao chegar em casa, ele vai encontrar o pai dele, trocando as velas do trator. E o Will, em si, percebe que o menino tá muito sujo e para pra conversar com ele. E aí o Mike meio que desconversa e diz, não, caí de bicicleta. Foi só uma caída. Foi só uma quedinha, mas o Will percebe, obviamente, ele sabe que tinha alguma coisa que aconteceu ali de estranho, de esquisito, e tenta desconversar, porque assim, mesmo sabendo que algo de estranho aconteceu, ele não vai tocar nesse assunto. Eles vão meio que deixar isso pra lá. O Will, ele pergunta para o filho se existe ali, né, o brindezinho da exploração. Ele entrega a roda dentada, mas algo chama a atenção do pai. Que nada mais é do que o dedo machucado do filho. O que tinha nesse dedo? É verdade. Quando ele vai pegar a roda dentada da mão do menino, ele vê um caquinho do azulejo no dedo do Mike. E aí ele pergunta pro filho, né? Ele fala, da chaminé, são os azulejos da chaminé. E aí o Mike meio que confirma
E por aí, morre por aí, né, o assunto. Ele só fala, vai se limpar, porque a gente vai jantar e a sua mãe, você não vai querer que sua mãe te veja assim, todo acabado. Todo sujo, de fuligem, acabado. E o assunto morre meio que ali. E é isso que eu falei, tipo, eles criam esse acordo. Um acordo taciturno. Tipo, eu não Não falo, falo. você não fala, a gente não pergunta. É isso, amor. Só que ele sabe que, no fundo, ele tem aquela sensação de que não deveria ter mandado o Mike pra lá. Que ele cometeu um erro, né? E aí ele fala pro filho, pra o filho nunca mais voltar naquele lugar. Pelo menos isso, né, querido? Já que fez a merda, né? E nesse ponto se encerra o flashback e a história se arrasta de volta pro momento em que o Will tá lá no canal, no Parque Bassey, né? A gente volta desse flashback com ele parado, observando as espumas que estão se formando ali na água. Porque de vez em quando, a água, obviamente, do canal não deve ser uma água limpa, não é um riacho, gente. Não é um riacho de... É um canal. É um canal, então deve ter um negócio do esgoto, do lixo, né? Não deve ser uma coisa muito... Até porque os meninos do próprio filme falam, né? Que é grey water, que é água de xixi, né? Água de esgoto. Então, assim, não é uma água boa. E essas espumas se misturam, e é engraçado, porque conforme essas espumas se misturam, formam um rosto de uma criança. Gritando. Meu, é claramente a alma do Corcoran falando, foge! Corre daí, boy, corre! Sim. E ele vê isso, ele tem esse choque, ele pega o canivete que tava no bolso dele, do próprio Corcoran, joga na água e gata, perna pra quem te quero. É a primeira vez que a cabeça dele fala, sai daí, e ele realmente sai. Sim, ele não é teimoso dessa vez. Porque a primeira vez não deu muito certo. Né? A primeira vez que ele teve esse sentimento de foge, não fugiu, a pomba de Osasco quase matou ele. Pomba de Osasco. Então, assim, gato, vamos não fugir. Não tá dando. Não tá dando, né? E aí, obviamente, que ele foge, ele sai, ele vai embora. E um barulho de alguma coisa se movendo na água chama a atenção dele. Só que ele não vai deixar a curiosidade falar mais alto. Então, foge, vai embora, pega a bikezinha dele. E assim a gente termina esse capítulo. Um pensamento que se fica é... Depois que ele voltou pra casa, ele ficou sabendo da morte do Ed Corcoran. Uhum. Qual que é a relação, qual que é a conexão dos sonhos que ele teve, o fato de ele acordar cedo, ele ir direto pro Parque Bassey, ele vê o canivete, as manchas de sangue, ir até o canal. É como se alguma coisa estivesse falando pra ele, tipo, me ajuda. É como se fosse um eco do passado, assim. Sabe quando dizem, né? Não sei. Acho que o Japão acredita muito nisso, assim. Principalmente por conta do filme O Grito. A gente consegue ver isso. Que quando uma pessoa tem uma morte muito violenta em algum lugar, um eco daquela morte fica ali por um período, né? Só que um ponto a se notar é que eles não tiveram relação. E o Mike, ele tava lá na fazenda. O caso aconteceu basicamente ali no centrinho de Derry, perto do canal. Uhum. Mas acho que não é por conta de uma relação física, uma relação assim, tipo, a gente é amigo, a gente se conhecia. Eu acho que é uma relação assim, crianças estão sendo mortas. E a gente precisa que alguém pare isso de alguma forma. É como se a própria Maturin tivesse colocado essas 7 crianças como os escudeiros, como os cavaleiros que estão ali para tentar combater a força do mal. E tudo que reflete como atitude, como uma reação às ações do Pennywise vão afetar eles de qualquer forma. É como se eles fossem receptáculos daquilo, entendeu? Não que eu tenha preciso ter uma ligação psicológica ou física com alguma das vítimas, mas... sabe negócio de mente coletiva, igual colmeia? Sei. Tipo assim, uma abelha tem a mente coletiva. Se você bate numa abelha e ela faz lá um som, todas as abelhas vão vir pra cima de você. Eu acho que é a mesma coisa aqui. As 7 crianças são uma mente coletiva, elas trabalham juntas. Mas então, por que só o Mike foi? Porque talvez ele seja o mais sensitivo de todos os outros. E os outros estavam já... Porque, olha da situação. O que aconteceu com todos os outros no momento da morte do Corcoran? O Mike tava, tipo, em casa... Ok. O Ben, o Bill e o Ed tinham acabado de passar por um momento de tensão muito grande. Então o foco deles estava naqueles pontos. Uhum. A Beverly estava sendo agredida. Também estava por um momento de tensão muito grande. A única criança
deles, tirando o Rich, que tava vendo pornografia, que ele não tava com foco em outra coisa, os únicos que não tem essa questão da disciplência do adulto de não cuidar, do descuido, é o Mike, que tem uma relação saudável, que tem pais amorosos, que tem uma família afetiva. Os outros 5 que foram citados, não. Porque, nesse caso, o Stan nem foi citado, mas os outros 5 não. Os outros 5 são tratados de maneira muito assim, sabe? Ah, tá. Mas, olha isso, amiga. Agressão, pornografia, se machucar, briga na rua. Olha só esse grupo aqui. Pablo Marçal. Entendeu? Você entendeu? Faz muito sentido. Então, talvez ele seja mais sensível, assim. Ele é o único que recebe o maior carinho de tudo. Sim. Talvez essa bolha que ele tenha uma proteção a mais pelo fato dele ser amado pelos pais, porque isso já é uma diferença total. Sim, completamente. E acho que isso diz muito sobre o capítulo, assim, essa relação da crueldade humana versus sobrenatural. Qual que é a parte que é mais aterrorizante no Derry? O padrasto que usa o martelo contra um enteado lá, mata a criança martelada, ou um monstro sobrenatural que usa o trauma das próprias crianças para atacar a vítima? Eu acho que isso fica muito claro dentro da história em relação com a construção da família Hanlon. Uhum. Porque eles são amorosos, eles são queridos, eles cuidam eles cuidam da comunidade, eles cuidam deles mesmos. Existe amor em Derry. Existe amor em Derry. E é de uma família que é marginalizada, que é a família negra fazendeira. Então, tipo, sabe, eu acho que isso faz muito sentido, assim, pra mim. Isso tem um valor muito simbólico. Talvez seja por isso que ele tem uma sensibilidade maior. Talvez pelo fato dele ter sido o que recebeu mais amor, e por ser o sobrevivente principal de Derry, porque ele não sai da cidade, ele seja um dos principais elos do clube. Uhum, sim, a gente sabe que a conexão entre os 7 é muito forte. E não só isso, ele é o que traz todo mundo de volta, né? Ele é o que liga pra todo mundo e fala, olha, o Pennywise voltou, vocês precisam voltar pra cá, tal. Então, ai, gente, é isso, assim, eu acho que aquele capítulo que a gente leu do Interlúdio é um capítulo que me deixou muito desgostoso com o livro, assim. Falei, ai, credo, capítulo chato. Mas esse capítulo me trouxe uma nova perspectiva sobre o Mike, assim. A importância dele pro jogo. Você tinha detestado o Mike, né? Não, acho que não detestado o Mike, mas acho que a versão dele adulta é muito, sabe, assim, tipo, desinteressante. Porque a narrativa foi desinteressante. Eu acho que a forma como o King resolveu contar a história, pra mim, não colou. Mas o personagem é importante. Ele é um ponto importante. Porque se não fosse ele... Se ele não tivesse ligado pra ninguém. Se ele não tivesse ligado, tipo, pro resto dos otários adultos pra voltarem pra lutar contra o Pennywise. O Pennywise ainda tá lá. O Pennywise ainda tá matando gente. Bom, ele seria o mais afetado. Não, porque ele é adulto. Ele talvez morresse de velhice. Só que se morresse de velhice... Porque no ciclo que eles estão lutando, ele já tem ali 40 pra 50 anos de idade. Para um próximo ciclo, ele tá com 75 anos de idade, quase 80 anos de idade. Talvez ele nem vivo ele tivesse no próximo ciclo. E talvez ele não pudesse fazer nada. E a galera que saiu de Derry nunca mais ia saber disso, porque eles não lembravam de Derry. Faz sentido. Então ele foi... O Mike é o personagem mais importante desse rolê. Sempre falei que o Mike é muito querido. Desse ponto. Não, calma. Não exagera também não. Enfim, assim a gente termina, né? O que achamos do capítulo? Anota aí. Ai, amiga... Assim, eu achei um capítulo... De todos os capítulos que eu li, do 1 ao 6, contando com o interlúdio, que são 7 com o interlúdio, né? Esse é o melhor capítulo. Você gostou muito dele? Amiga, sem sombra de dúvidas, é o melhor capítulo. É a narrativa mais frenética, é a narrativa mais louca. A gente tem 2 formas do Pennywise. A gente tem o Pennywise monstro do pântano, o Pennywise pássaro, o Pennywise, tipo, botando terror na cidade 2 dias seguidos. Pennywise ferido. Sabe, assim, tipo, uma loucura. É a primeira vez que ele toma uma surra de uma das crianças. E a narrativa é gostosa, é fluida. O lance do formato de notícia é diferente, é fresh. Então, a minha nota pra esse capítulo, com certeza, vai ser um sólido 10, assim. Nossa! É a primeira vez que eu dou um 10 pra um capítulo até agora? Acho que é, né? É a primeira. A gente tinha dado 9 e tal. É um 10, amiga. Esse capítulo é um 10. É isso que eu quero em It a Coisa. Eu não consigo dar uma nota pra ele, sabe? Quando você gosta, mas não vem a nota. Porque eu acho que ele é mais especial do que o interlúdio.
que a gente teve. Uhum. Então é basicamente uma coisa muito especial. É o momento que a gente vê que o negócio vai ficar feio. Não, e fora que a gente tem a introdução de vários personagens que são importantes, como o Will Hanlow, a mãe do Mike, a gente tem citações da conexão entre eles, a gente tem até uma partezinha que o Mike tá conversando com o Rich Tozier, que ele pergunta o que é sexo, aí o Rich saca a mão na cabeça e tipo assim, ai, não acredito que esse moleque não sabe o que é isso. Calma, garoto, você tem 10 anos, sabe? A gente tem a citação também do Stan Uris e os pássaros, o livro de pássaros do Stan Uris. Então o Mike tem amizade com o Stan e com o Rich já. Eles já se conhecem. Provavelmente eles são da mesma sala. Diferente do filme. Diferente do que eles falam, aquele ali não é o filho do açougueiro, não sei o que lá, no filme, que tá a bicicleta lá jogada. Verdade. Então aqui a gente tem uma aproximação maior. Então é uma outra perspectiva. Então pra mim, assim, é um 10, tá? Perfeito, é um capítulo perfeito. Pra mim, deu um 9. Uhum. Vou guardar ainda o meu 10. Tá bom, perfeito, perfeito. É isso, gente. E pra vocês? O que vocês acharam desse capítulo? Deixem nos comentários, no Instagram e também no Spotify. Comentem no YouTube. Falem pra gente o que vocês acharam de todos os acontecimentos, esses 3 blocos do capítulo 6. E quem leu, qual foi a sensação de ver aquele pássaro? Ai, sim, das inscrições dos monstros, né? É. A gente vai deixar no Instagram uma foto, uma reprodução das fotos desses 2 formatos do Pennywise. Tanto o monstro do pântano quanto o pássaro. E eu quero que vocês comentem lá qual vocês acham mais assustador. O monstro Na minha visão, do pântano ou o pássaro? É o monstro do pântano. Ai, eu não sei, porque eu acho o pássaro fabuloso. Então, sabe quando você... pássaro... Eu gosto muito de pássaro, então eu vou pensar, ai, como ele é fofo. Não, mega fofo ele não é. Não pira também, mas, assim... Acho que ele deve ser tão grande e fabuloso que é menos assustador do que o monstro do pântano, sabe? Então, nossa, porque fedendo a peixe. Ai, que nojo! Então é isso, meus amores. Muito obrigado por ouvirem mais esse episódio do Back to Derry. A gente sempre vai agradecer a presença de vocês, dizer que a gente ama esse projeto e a gente se diverte muito fazendo. Pedir pra vocês, por favor, pra seguirem a gente, não é mesmo, amiga? Sigam a gente. Estamos no Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. E o @ é sempre o mesmo. @BackToDerryPod. Isso mesmo. Semana que vem a gente não tem episódio, mas há 15 dias, gente, a gente volta com o capítulo 7. Chegaremos nas páginas 300. Isso mesmo, gente. Lembrando que a gente tá quase na página 300 do livro aí. 25% da obra já lida. E eu acho que agora o caldo vai começar a dar uma engrossada. Eita, que o negócio vai pegar fogo. Porque, gente, eu não vejo a hora dessas crianças se reunir logo de uma vez. Junta todo mundo. Cadê? Tipo, reúne esse povo, sabe? Eu não vejo a hora de ver a Guerra de Pedra. Eu quero ver os 7 juntos, assim. Eu quero ver os 7 grudados. Eu quero ver eles andando pela cidade. Eu quero ver eles lutando com o Pennywise, sabe? Eu quero isso. Então, é isso. Um beijão pra vocês. Se cuidem, bebam água. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo! Tchau, tchau! Tchau.